Fala galera! Mais uma vez aqui estamos iniciando o podcast Motorhome Meu Sonho e dessa vez, galera, com um casal aqui, um convidado muito especial, um casal que leva a história da garagem Motorhome Meu Sonho. Muito prazer, muito obrigado, Cláudio, Cris, da Kombi Joselita. Eles estão aqui, galera, e é o seguinte, eu estou muito feliz que eles estão aqui, porque assim, o Cláudio e a Cris, eles compraram a Kombi mais nova do Brasil. Então, assim, a Kombi mais nova do Brasil, pra vocês terem noção, eles trouxeram essa Kombi pra mim, tinha 15.700 km rodados, não é, Cláudio? É isso mesmo. 15.700 km rodados. Então, assim, eu tive o prazer de dirigir uma Kombi 1995 com 15.700 km rodados. Quem manja de carro sabe o que eu estou falando. Isso não é nem a primeira revisão de um carro, não é? É verdade. 1995, o ano dela. E eu trouxe para você em 2019. 2019. Já era um clássico, um clássico. Um clássico. E galera, o mais importante de toda essa história aí, o mais interessante, né? A loucura que esses dois cometeram. Vocês já foram chamados de louco? Várias vezes. Várias O vezes. tempo todo. O dia inteiro. O tempo todo, o dia inteiro. Você que está assistindo esse podcast, comenta aí então que eu vou contar por que eles são chamados de loucos. Eles pegaram essa Kombi 1995, saíram aqui do Brasil. Vocês moravam na Zona Sul, Interlagos, Isso, correto? Correto. Primeiro o Ushuaia. Primeiro foram para o Ushuaia e depois foram para os Estados Unidos dirigindo essa Kombinha. Nós fizemos o Brasil todo, né? Fomos para o Sul, fomos até Lençóis Maranhenses, aí descemos para São Paulo, aí de São Paulo fomos para o Ushuaia, do Ushuaia São Paulo, Texas. São Paulo, Texas. Ô Cláudio, é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas aqui da minha cabeça mesmo. Eu não coloquei nenhum roteiro aqui, porque assim, a história desses dois aqui, eu tenho tanta vontade, tanta pergunta para fazer, que não precisa de roteiro não, tá? Me diz uma coisa, quando a gente montou a Kombi ali, que vocês pegaram aquela Kombi, vocês já tinham na cabeça assim, não, eu vou fazer esse percurso todo e vou até os Estados Unidos? Sim. Já era um sonho assim, claro, na cabeça de vocês ou surgiu depois? Não, já era um sonho meu da infância, da adolescência. Sim. Porque os meus pais, eles nasceram em Bariri, interior de São Paulo. E em 1928, um rapaz chamado Mário Fava saiu do Brasil com dois cariocas e fizeram a Pan-Americana. Eles foram mapeando e abrindo a rodovia que liga as três Américas. E meus pais, eles eram vizinhos dessa família, do Mário Fava, que é o pioneiro em fazer tudo isso, né? Então essa história marcou você? Essa história marcou. Isso eu era criança, eu ouvi essa história de criança porque os meus pais eram vizinhos lá. Então a gente conhecia a família toda, tudo. Sim. Eles demoraram 10 anos para sair de São Paulo e ir até Nova York. 10 anos? 10 anos. Nossa! Imagina isso, em 1928, com um Ford, né? Eles tinham dois Fords T e aí eles fizeram todo esse caminho mapeando tudo. E o que é interessante é que é uma história tão fantástica que, Ninguém caramba, conhece. foram 3 brasileiros que desbravaram isso e ninguém divulga, sabe? Mas talvez porque na época não tem, igual aqui, a gente está gravando esse podcast aqui, tem uma, duas, tem várias câmeras. Sim. Nessa época acho que não tinha. Não tinha nada. Não tinha. Não tinha nada. E assim, o brasileiro não dá muito valor à sua Não dá, história. não dá. Então, isso aí foi se apagando. A gente foi lá no museu, a nossa primeira parada, uma das primeiras paradas foi em Bariri, porque a gente quis ir lá no museu do Mário Fava para conhecer a história a fundo. Gente, tem umas coisas assim incríveis. Então quer dizer que essa história que vocês estão contando em Bariri, interior de São Paulo, tem um museu lá. Existe o museu Mário Fava. Desse cara que ele foi até os Estados Unidos. Quando a gente saiu de São Paulo, primeira parada Bariri, para ir no museu. Sim. E aí eu entrei em contato com o museu, conversei com o museu estava fechado, eles abriram para nós e expliquei toda a situação, eles abriram e mostraram tudo. E aí a gente apareceu no jornal da cidade. Sim. Então você imagina que emoção para nós. Eu sou filho de baririense, né? E a gente apareceu no jornal, fizeram uma matéria assim: Mário Fava estaria completando 115 anos, tal dia. Recebemos a visita da Kombi Joselita Sem Destino. Nossa. Eles vão fazer o mesmo trajeto, tal e tudo mais. E aí de lá a gente fez o Sul,
fez o Nordeste e tudo. Então, assim, essa ideia de fazer essa viagem já era desde a infância, desde a adolescência. Sim. Só que tinha um detalhe, a Cris não queria. Sim. E eu fiquei 20 e tantos anos tentando convencer a Cris. Calma aí. Galera, olha esse corte. O cara ficou 20 anos tentando convencer a mulher a fazer essa viagem no motorhome, numa Kombi. Como que você fez isso, Cláudio? Como que você convenceu ela a... Então, na verdade, foram fatalidades da vida, que a gente acabou perdendo parentes, né? E, em função de doença, infelizmente. E aí a Cris ficou muito emotiva com essa situação. E a gente chegou à conclusão de que o que a gente estava fazendo na nossa vida? A gente só trabalhava e estudava. A gente com já uma certa idade, assim, que não é coisa de jovem de 20 anos, mas a gente estava fazendo faculdade, a gente estava fazendo inglês, estava fazendo... E a gente Vocês eram muito ativos. Muito ativo. E a gente falou assim, aí a Cris passou mal, foi pro médico, e aí no médico, o médico falou, ou a senhora para, diminui esse ritmo, ou a senhora morre. Sim. Aí deu aquele baque, sabe? Aí assustou. Foi um choque. O que a gente está fazendo na nossa vida, né? Aí eu falei assim, Vi, que eu chamo ele de Vida. Vi, vamos fazer seu sonho, vai. Vamos parar com tudo isso e vamos correr atrás do seu sonho. Aí ele Aí eu fui atrás. Você aproveitou pra ver se ela não mudava de ideia. Vai que muda, né? Porque assim, eu esperei esses 20 e tantos anos e eu estava disposto a esperar só mais 20. Se ela não mudasse de ideia, aí eu ia trocar de esposa. Aí eu dei sorte que ela... Eu dei sorte, né? Foi rápida. Então eu esperei 20 e poucos anos, paciente, né? Tal, aí deu tudo certo. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem a hora certa, né? A gente casou, aí tinha as filhas, tinha que criar, educar, escola, tudo. Então chegou num ponto onde estava tudo preparado, as meninas já eram grandes, já tinham suas vidas andando por suas próprias pernas. Para você ter ideia, quando isso tudo aconteceu, a Amanda já morava há 4 anos nos Estados Unidos. Sim. Que ela foi para lá para trabalhar como babá, né? Sim. E acabou conhecendo o nosso genro e casou e ficou. Sim. Então, quando a gente resolveu, a gente falou, não, então tá, então a gente vai montar esse carro, que ele já tinha visto que dava para fazer uma Kombi. Sim. E eu falei para ele, ó, tudo bem, pode ser uma Kombi, mas tem que ter banheiro. Tem que ter banheiro. Porque lá atrás, quando eu pensava, existiam os trailers. Os trailers. Antigamente, era Sim. só trailer. Aí depois que veio a ideia das vans e tudo, quando eu vi o pessoal viajando de Kombi, e a minha paixão pela Kombi, porque eu viajava de Kombi com meus tios na infância, então eu falei assim, não, eu não quero outro carro. Sim, tem que ser uma Kombi. Tem que ser uma Kombi. Aí a Cris falou assim, tem que ter banheiro. Eu falei, não, tranquilo, vai ter banheiro. Eu só preciso arrumar um maluco para fazer um banheiro para mim, né? Mas vai ter banheiro, vai dar tudo certo. Aí ainda bem que eu te achei. E aí, na época, a gente já pensava, né, não, vamos ir até os Estados Unidos com a Amanda, vamos até o Alasca, Sim. né, com essa Kombi. E aí, tanto é, não sei se você lembra, mas quando a gente chegou aqui, a gente falou para você, olha, Lucas, a gente tem essa Kombi e tal, e... Capricha no isolamento térmico. Capricha no Sim. isolamento, porque a gente vai pro Ushuaia, a gente vai pro Alasca, nem sei se você deve ter olhado, esses caras estão falando isso, são loucos, né? Se eles acham mesmo que eles vão com essa Kombi, né? E aí a gente falou, como é que você falou? Prepara para um ataque zumbi. Eu falei, prepara ela para um ataque zumbi, para tudo que você pode imaginar, porque essa Kombi vai enfrentar tudo que for possível, né? E aí, só que a gente trabalhava ainda, né? Eu tenho uma pequena empresa na área de TI, e a Cris trabalhava como secretária no escritório de advocacia. Sim. E então a Cris já estava próximo de aposentadoria. E eu tenho a empresa, não tinha intenção de fechar. Falei, então eu vou começar a delegar tudo e eu pego e consigo trabalhar com home office. Sim. Né? Hoje eu só administro. Só administro. Mas assim, ó, importante isso daqui, galera. Hoje, vocês conseguem morar na Kombi Joselita, viajar, e vocês ainda trabalham, se sustentam com essa empresa, com esse trabalho de vocês. Hoje, qual que é a fonte de renda assim, de vocês, para vocês conseguirem fazer suas viagens? A empresa e a aposentadoria da Cris. Sim. Então, com isso, a gente consegue viajar. Sim. Sim. E então, a gente tem as economias, porque
uma coisa que a gente vê as pessoas falando, a gente vai se virar na estrada, Se aventurar, se né? aventurar. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, porque você precisa ter uma reserva para as emergências. Sim. Não dá para. Galera, olha essa dica aí que eles acabaram de dar. Reserva de emergência, planejamento, que é o mais importante. Nessa caminhada aí do Brasil até os Estados Unidos, vocês conheceram muita gente. Vocês encontraram assim algum viajante, alguma pessoa assim passando o perrengão por questão financeira, assim, alguma coisa assim? Algum perrengue por não ter se programado, não ter... Assim, no Brasil, sim, e no caminho da Argentina também, gente com problema mecânico e com dinheiro muito apertado ali, sim. Agora, nessa aventura, quando a gente saiu daqui, esse caminho que a gente fez Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, não é um trajeto muito comum para motorhome. O pessoal da moto que faz mais. Sim. Então, os motoqueiros costumam muito subir para o Acre, né? Eu fiquei até preocupado em ir de Kombi, né? Sim. Mas tem alguns, já teve outros viajantes que passaram por lá. E depois que a gente passou, outras pessoas entraram em contato com a gente pedindo dicas, né? Como é que foi, isso, aquilo, tudo. E é um caminho que dá para fazer bem, tranquilo. Então, nesse trajeto todo, não, a gente não encontrou ninguém. E também não encontrava ninguém curtindo demais, ninguém muito feliz, nem nada, porque não encontrava ninguém mesmo. De motorhome. Vocês então resolveram pegar um caminho que era para motorhome não era comum. Não era comum. E com uma Kombi. que deixava a situação um pouco mais difícil. Um pouco mais, né? Porque você imagina, a gente chegou a 4.750 metros do nível do mar. Então, assim, é muito alto. É muito alto. E era parede. Então, a Kombi subindo uma parede. E depois, você de cabeça para baixo, assim, descendo essa parede. Nossa. E era o dia inteiro, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, assim. Mas absurdo, absurdo. Eu já tive Kombi muito tempo. E eu já tive problema com falta de freio na minha Kombi. Aconteceu alguma coisa assim? Alguma perrengue assim nesse sentido, falta de freio? Não. Relembrando da questão o freio lá no Ushuaia. Mas não faltou freio. Não faltou freio. Não, explica pra ele o que a gente resolveu fazer. O que aconteceu comigo? A Kombi, ela tá no limite do peso dela. Sim. Ela pesa 2 toneladas. Né? Eu pesei ela com todas as coisas dentro, inclusive com a Cris dentro também, e caixa de água cheia e tudo mais. Então ela passa de 2 toneladas um pouquinho. A gente não pode engordar. Então. A gente não pode engordar, porque também não cabe no banheiro. Isso é bom. Então o que acontece? A gente tinha um hidrovac, e esse hidrovac estava ok. Sim. Andamos um período e o hidrovac estragou. Bom, beleza. O freio ficou duro. O freio ficou duro. Aí eu cheguei num lugar em Araraquara e o rapaz pegou e trocou pra mim com a marca que tinha lá. Eu falei, pode pôr, e colocou e eu vim pra São Paulo. E aí beleza, rodei mais um tempo, só que era uma marca duvidosa aí. Sim. E aí não durou muito. Então eu fui no meu mecânico oficial da Joselita, né? E aí falei, quero TRW Varga, que é o top do top. Então dá. Porque tem essa questão também de peças. Sim. As pessoas, às vezes, querem fazer economia de peças e depois reclamam que a Kombi... Que a Kombi não presta. E ainda mais a Kombi, que é um carro até muito comum aqui no Brasil, e tem uma série de peças. Tem muita peça paralela para a Kombi. A maioria tem todo tipo de peça. A baratinha e aquela... E aquela que é boa. E aí eu fui no meu mecânico e falei para ele, olha, eu quero uma marca boa e tal, né? E sempre que eu faço revisão, eu coloco o que tiver de melhor no mercado. Sim. A não ser que não tenha opção. Então põe qualquer coisa, depois a gente se vira, né? E aí, rodei o Brasil e fui pro Ushuaia. Cheguei no Ushuaia, tranquilo, sem problema nenhum. Saímos para fazer uma voltinha lá e o pedal ficou duro de novo. Eu falei, putz, é o hidrovac. Aí eu fui numa mecânica e aí fizemos o diagnóstico. Ele falou, eu liguei pro meu mecânico, a peça estava na garantia ainda, pra você ter ideia. Nossa. Aí ele falou assim, olha, é um hidrovac. Aí eu falei pro rapaz assim, só que era véspera de Natal. Nossa, aí... Falei, a gente tinha planos de subir ali, fazer uma trilha, não sei o quê, Aí eu falei, putz, agora eu tô sem freio. Falei, cara, e agora? Eu falei, faz o seguinte. Aí eu lembrei que antigamente os carros não tinham hidrovac. Exatamente. Né? Os carros não tinham hidrovac. Então eu falei assim, eu conversei com o mecânico falou, a minha não tem. Eu falei, então, desliga.
Ele falou, olha, dá para comprar, a gente pede de Buenos Aires, aí vem de avião e tal, não sei o quê. Aí ele me deu o preço, nem era caro na época. Era o mesmo preço, até mais barato do que aqui no Brasil. E eu falei para ele assim, cara, eu vou fazer o seguinte, véspera de Natal, não vou mexer com isso. Você fecha a oficina, eu também vou curtir tudo, eu vou andar um pouco. Se eu perceber que ficou perigoso, eu paro aqui durante a semana e a gente faz esse serviço. Se eu perceber que tá legal, eu vou embora pro Brasil assim. Sim. Né? Porque não é que eu não tinha freio, eu não tinha conforto. O hidrovácuo, para quem não sabe o que é o hidrovácuo é um sistema, uma peça, né? Que ela diminui o peso do pedal. É um assistente para É um assistente para o pedal ficar mais mole. Então a única vantagem é o conforto, Sim. que o pezinho fica macio ali. Sim. Cara, eu tô andando de Kombi. Onde você viu conforto na Kombi? Não combina, não tem. Kombi com conforto é coisa que não combina. Aí o pedal ficou duro, mas ela para. Sim. Aí andei e peguei confiança. Aí eu liguei pro cara, eu falei, irmão, esquece, não vou fazer o serviço. Só que eu tava no Ushuaia. Sim. Eu falei, vou seguindo qualquer coisa, né? Se eu perceber que tá ruim de dirigir, e vim embora para São Paulo. Quando chegou aqui, eu fiz uma pique de uma revisão na Joselita. E a gente até falou, vai mexer no hidrovácuo ou não vai? Aí eu não senti confiança em mexer, porque eu tinha eu coloquei o segundo e eu já estava no terceiro. Sim. Eu falei pro mecânico assim, cara, eu vou chegar a 3.750 metros no nível do mar. Eu vou pegar umas montanhas, umas coisas brutas. Sim. E o que era pior, quando tinha o hidrovácuo... Essa última vez. E deu problema... Quando ele pisava, ela acelerava. Imagina sim. A gente numa... Acelera porque o hidrovácuo, ele funciona através do vácuo que vai nos carburadores do carro. Isso. Então, quando você apertou ali, se deu uma entrada de ar falsa, o carro acelera. Imagina a gente numa descidona lá do Peru com um problema desse. E ele acelerando. Não. Então, assim, eu achei, parece ser imprudência, tá? Mas eu achei mais seguro ir sem o hidrovácuo. Sim. E aí eu deixei desligado e eu fui até lá sem o hidrovácuo. É até legal, galera, o seguinte, a gente explicar bem as coisas, porque depois o pessoal pode pegar o vídeo e falar assim, nossa, casal Joselita, que irresponsável, andou com a Kombi sem freio. Exatamente, e não é isso, ela tem freio, ela para de verdade, igual o outro carro. Só que o pedal fica mais duro um pouco. Só que fica desconfortável para o motorista. Sim. Quem que sofre nisso tudo? O motorista. O carro em si, o conjunto mecânico, ele funciona muito bem. Sim. É igual a direção hidráulica, a direção elétrica. Se você tiver um carro com direção elétrica, é muito melhor do que um que não tem. Sim. Mas você vira os dois. Exatamente. Cláudio, em algum momento desse percurso aí do Brasil até os Estados Unidos, assim, em algum momento vocês se arrependeram de ter feito essa viagem numa Kombi? Em algum momento vocês pararam assim e falaram, caramba, o que a gente fez, cara? Vim para os Estados Unidos de Kombi. Teve essa sensação ou não? Zero? Não, zero. Pelo contrário. Pelo contrário. E eu falo mais ainda. A conclusão que eu cheguei é assim, se você quer fazer uma viagem dessa, vai de Kombi. Vai de Kombi, ou com uma van antiga, ou com uma van simples. Não pega uma van top das galáxias para ir por causa de assalto. Sim. Porque tem muito tráfico de drogas, tem muita violência, tem muitas facções por esses países. Então, você passar com o big do motorhome, lindo, maravilhoso, top, né, com valor altíssimo, você chama muita atenção. Chama atenção. Então assim, quanto mais simples o carro for e um carro menor, é melhor. Sim. Porque eu cheguei no Peru, numa praia, final de tarde, aquilo lotado, bombando. Eu fui procurar o ponto lá que eu queria parar para dormir e estava fechado. A polícia fechou porque estava tão entupido que se entrasse mais carros, não ia ter como sair. Não ia ter como sair. Então ele fechou. E aí eu cheguei pro cara e falei, cara, olha, eu tô viajando e tal, sou do Brasil, isso, aquilo, eu precisava entrar aí. Ele falou, olha, agora não dá, mas daqui a algumas horas todo mundo vai embora. Se você quiser voltar aqui, você pode voltar. E aí eu falei, olha, na verdade eu preciso de um lugar para dormir. E qualquer lugar que você falar que é seguro parar, eu paro. Aí ele falou, olha, com esse carro você pode parar onde você quiser, que ninguém mexe. Olha Porque aqui. Quando o cara olha para a Kombi,
ele pensa que você não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Ele pensa que você não tem equipamento. Ele não vê você como um potencial a ele te roubar. Então, muito pelo contrário, ele te vê como uma pessoa pobre, uma pessoa simples e que precisa de ajuda. Sim. E era o que acontecia na viagem. Galera, olha que dica de segurança, olha que dica. Eu não escuto essa dica que o Cláudio está dando aqui, eu não escuto nenhum outro canal falando isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As pessoas sempre falam, não, você tem que ter um carro top, tem que ser um carro 4x4, tem que ser um carro robusto, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí o pessoal, não, se você for, você tem que levar uma GoPro tal, você tem que levar o equipamento tal. Geralmente o pessoal dá outro tipo de dica. Então, não vá atrás disso aí não. Eu sempre falo, ô Cláudio, eu acho que você já deve ter visto por aí, inclusive o projeto padrão que a gente montou, ele tem essa linha que é o quê? Um carro discreto que não parece com um motorhome. Isso. Eu falo isso porque aqui no Brasil eu viajei com um motorhome. Você lembra do Eu motorhome lembro. padrão que a gente Eu tinha? lembro. Ele era uma van. Você Uhum. olhava por fora, era uma van com vidro, Normal. toda insufilmada, e era isso. Sim. Quantas vezes eu dormi na rua e você tá ali dentro do carro, você viu o pessoal passando na rua e o pessoal passava como se fosse uma van qualquer parada ali. Exatamente. É o que acontece muito com a Kombi. Então eles pensam que não tem ninguém ali. Quantas vezes eu parei naquelas vagas de 45 graus, né? Sim. Que a Kombi é pequenininha, então qualquer lugar Uma vaga de carro comum. Então a gente parava ali e ficava tranquilo. Então assim, agora, se você for viajar no Brasil ou na Argentina, aí você pode ter uns carros maiores, Sim. uns carros, né, com muito mais conforto e tudo mais, porque essa conta é difícil de fazer. Por exemplo, você abre mão de muito conforto quando você está numa Kombi, num carro Sim. pequeno. Por outro lado, você ganha porque você está discreto, Discreto. né? Você está tranquilo. O que acontece muito é assim, a gente estava parado numa praia, aí a pessoa vem conversar com a gente e ela pensa que você está passando necessidade. Sim. E daqui a pouco ela aparece com uma caixa cheia de mantimento e quer te dar. Às vezes não tinha Quer te nem ajudar, lugar. Quer te ajudar. Quer fazer parte. Aí a gente falava assim, não, cara, pelo amor de Deus, eu não preciso, pode doar para o outro, né? Porque graças a Deus a gente não precisa. Sim. E não, eu faço questão, tudo. E entregava. Teve um cara que ofereceu um carro pra gente. Olha que Ele legal. falou assim, cara, deixa a Joselita parada aqui, você quer um carro pra você explorar a região? Eu tenho vários. Você, assim, era uma pessoa que você não conhecia. Eu nunca vi. O cara chegou do nada. Assim, a gente foi conversando, tudo, aí fez amizade. Ele, você quer um carro emprestado? Eu tenho vários. Você pega um carro meu, roda tudo, te dou todas as dicas para onde ir, você passeia tudo que Isso você quiser. no México. Isso No México. No México. E o México é tido como um país perigoso, assim, né? Sim, As mais pessoas perigoso. têm medo de passar pelo México, né? Tem uma área, uma região do México, o lado oeste do México, não pro lado de Cancún, o lado direito aqui, o lado do Pacífico, né? Mais pro meio para lá. É a área mais perigosa que tem. Então é extremamente perigoso. Já pro lado leste aqui do Atlântico, é bem mais tranquilo. Sim. Ainda assim, não viaje à noite e tudo mais. Sim. E tal. E ele é muito perigoso. Teve um cara que a gente tava parado na praia, isso foi na Louisiana, Estados Unidos. Ele falou assim, olha, eu tô morando com a minha namorada numa casa aqui e eu tenho um apartamento aqui, nessa rua aqui. Sim. Vocês querem ir lá pro meu apartamento? Fica lá o tempo que você quiser. Nossa. Eu falei, não, cara, tô bem, obrigado, tudo, né? Vocês também... Então, isso é perigoso também, porque você não sabe quem é. Exatamente. Então, não é legal aceitar essas Não coisas. é legal. Eu assim, isso que vocês falou é muito importante. É igual assim, ó. A gente está aqui nesse negócio de rede social. Para mim é muito novo esse negócio de rede social. E quando eu paro na rua, às vezes alguma pessoa me conhece. Seguidor que assiste nossos vídeos e que muitas vezes me conhece. E a pessoa chega às vezes cheia de intimidade. Nossa, Lucas, tal, vem na minha casa, isso, aquilo. Eu fico com medo. Sim. Eu fico Você com tá medo, certo. porque assim, eu não sei quem que é aquela pessoa. Por mais que aparentemente tal, mas eu fico com muito medo. Então, eu quando eu faço minhas viagens, eu tomo muito cuidado assim isso nessa mesmo. questão. Eu acho assim, todo esse período, todas essas viagens, a gente está efetivamente morando na Joselita desde janeiro de 2022. Então Nossa. já tem 2 anos que a gente está vivendo na estrada. A gente nunca ficou em hotel. A Sim. gente nunca ficou. Sempre No na máximo Joselita, na casa da filha lá, porque estava muito frio. Só na casa da filha nós Sim. ficamos, em lugar nenhum. E nesse período todo,
A gente nunca teve problemas, graças a Deus, de segurança e a gente nunca teve nenhuma, não percebeu nenhuma pessoa com maldade com a Sim. gente. Muito pelo contrário. Sempre As pessoas muito boas. muito boas. Mas A você gente não sabe pode, disso, Não pode. confiar 100%. Sim. Você confia tudo, desconfiando, porque a gente já ouviu histórias também de viajantes que enganaram outros viajantes e Sim. acabaram roubando dinheiro e tal. Sim. Então, não é todo mundo que é bom, não é todo Exatamente, mundo que você exatamente. pode confiar. Eu escuto muitas pessoas, às vezes pessoas vêm me procurar aqui, Lucas, como é que é esse negócio de motorhome e tal? É uma vibe tão legal, tem um pessoal tão bom e tal. Não é bem assim. Não é bem assim. Todo Não é bem lugar, assim. galera, pelo menos eu tenho isso dentro da minha cabeça. Todo lugar, seja em uma igreja, seja numa balada, seja num... vai ter pessoas ruins e pessoas boas. Eu já trabalhei com transporte, trabalhei muito na rua, Sim. né? Dormi muito dentro de van. Antes de pensar de ter motorhome, eu dormia na rua, dentro de van, trabalhando na rua, fazendo entrega. E eu encontrei pessoas boas em locais ruins Sim. e encontrei pessoas ruins em locais que eu achava que era bom. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente se engana com essa coisa toda. Uma vez a gente tava parado, foi lá no México também. A gente tava parado e dormimos num ponto de apoio lá do iOverlander, né, que todo mundo usa, esse aplicativo. E aí, quando amanheceu o dia, tinha um número de telefone e o nome do rapaz ele deixou no para-brisa. Aí eu peguei e liguei, né? Ele falou, tudo bem e tal, eu sou viajante, gosto de viajantes e tal, eu gosto de viajar também aqui e tal, não sei o quê. Você não quer ir jantar lá em casa? Cara, não, né? Não, claro que não. Então assim, olha, amigo, ó, eu tô aqui, eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui. Vem aqui, me vê. Sim. Porque você tá num lugar público. Eu tava num shopping, tinha câmera Sim. virada pra gente, o estacionamento de shopping. É igual vender um carro, né? Exatamente. Você vai vender um carro, aí eu vou vender um carro. Aí eu falo pra você me chama, fala, ó, vem aqui, traz um carro aqui na minha casa. Não. Aí você vai lá levar o cara tá te esperando Não dá. já com uma armadilha. Então você fala pra ele, não, vou te marcar, Vamos no shopping, vamos se encontrar na base da polícia ali, Exatamente. né? A gente sempre faz Isso. isso. Tem muita gente que entra em contato com a gente e fala, vocês vão passar pela minha cidade, vamos marcar de se encontrar? Sim, a gente pode se Sim. encontrar, a gente tem o maior prazer de encontrar as pessoas que seguem a gente, para dar dicas, Pra tudo. Mas a gente vai encontrar em lugar público. Exatamente. Porque a gente não sabe quem está do outro lado. Exatamente. É, E galera, é até uma dica aí, porque assim, às vezes a gente que está aqui na linha de frente, gravando vídeo, se expondo, muitas vezes eu mesmo recebo vários convites e o pessoal chama e tal, e muitas vezes eu não aceito esses convites, justamente por isso, porque eu tenho medo. E algumas pessoas às vezes acham que eu não aceito porque eu sou uma pessoa metida, porque Exatamente. já ouvi até comentários de pessoas falando assim, o Lucas virou estrelinha, porque isso, porque aquilo. Uhum. Não é que virou estrelinha, é que a gente infelizmente está numa sociedade onde tem pessoas que... Exato. E aí eu dou essa dica ao pessoal, tenha essa sacada, essa compreensão, Exatamente. né? Que a gente está aqui, mas a gente é pessoas comuns, igual vocês. Extremamente comum, então tem que ter esse cuidado aí. Você imagina, o cara chegou pra mim e falou assim, ó, eu te ofereço um carro, você não quer passear com o meu carro? Vai saber se tem droga dentro daquele carro. Exatamente. Aí a polícia me para. Uma pessoa que até você explicar isso Você daí, entendeu? vai saber se ele queria que a gente ficasse com um carro para ir longe, para ele ir lá e pegar furtar a Joselita. Joselita, talvez. Exatamente. Então, assim, a gente acredita que as pessoas são boas. Acredita, mas a gente Sim. tem que ter essa noção da maldade. Sim. Tem que ter sempre aquele olhar assim, Infelizmente. vai ter uma maldade, então é Infelizmente. melhor me precaver. Exatamente. Eu viajo com essa mentalidade É. sempre. Então, por isso que nunca aconteceu nada com você, por isso que nunca aconteceu nada Sim. com a gente. Porque a gente tem que estar atento. Uma Sim. coisa que eu falo assim, por exemplo, se você perguntar assim, você tem medo de viajar? Eu vou falar assim, tenho. Só que é um medo que não me paralisa. Exatamente. Eu tenho medo, que eu uso esse medo para ficar atento aos detalhes, Sim. atento às coisas. Eu conheço viajante, por exemplo, que fala assim, eu não iria sozinho para a Argentina, por exemplo. Se for em 2 eu vou, mas Sim. sozinho eu não vou. A Argentina é um exemplo, tá? Qualquer país. Eu não vou, mas em 2 eu iria.
Eu, por exemplo, eu vou sozinho para qualquer lugar. Eu Sim. não tenho essa preocupação. Mas tem que tomar cuidado. Você tem que ter medo. O Sim. medo faz parte da sua defesa. Da sua defesa. O medo, eu acredito que ele te ajuda. Sim. Isso. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Por exemplo, O medo controlado, o né? medo controlado. Você Por exemplo, não pode deixar o medo te dominar, dominar. e você não ir para lugar nenhum. Exatamente. por exemplo, você pega um carro esportivo e você se acha o piloto. E você anda rápido e corre, faz. Se você tem medo, se você usa o medo a seu favor, provavelmente você não ser vai mais prudente. você não vai sofrer um acidente. Sim. Agora, quando você tem aquela confiança extrema de que você é o cara, o top, não, eu piloto Nada acontece muito, comigo. vai acontecer. Vai acontecer. Uma hora ou outra, porque você vai cada vez buscando um limite maior. Sim. Aí um limite maior, até uma hora que Você não toma passou do cuidado limite. nenhum mais. Você passou do limite. Exatamente. E assim, as coisas não acontecem, nunca aconteceu nada com a gente, mas também a gente nunca deixou a carteira lá à vista, Sim. uma bolsa à vista, né, sai andando na rua com o celular, com a câmera dando Exatamente. bobeira. Agora uma pergunta que eu estou aqui pensando muito em fazer para vocês. Nesse percurso do Brasil até os Estados Unidos, em algum momento a Kombi deixou vocês na mão? Não. Não? Nada. Precisou pagar guincho, amarrar, puxar? Não. Nada. Zero. Zero. Só fiquei sem marcha lenta por causa da altitude. Da altitude. Foi. Se eu falar pra você, não aconteceu nada, aconteceu. Eu fiquei sem marcha lenta por causa da altitude, por causa do ar rarefeito. Mas do resto, nada. Que local que você ficou sem a marcha lenta? Galera, para quem não entende o que é a marcha lenta, é o quê? Quando você joga o carro no ponto morto, o motor fica no giro ali embaixo, né? O motor fica funcionando ali normalmente. A marcha lenta é isso. E aí, quando o carro perde a marcha lenta, ele acontece o quê? Ele acontece de vez em quando ele morre. Isso. Quando você deixa o motor no ponto morto, deixa o motor em baixo giro, o motor morre, né? E aí você tem que ligar de novo, mas não é nenhum problema que vai te deixar na mão. Não vai deixar. E nesse caso, ele ficava, toda vez que tirava o pé do acelerador, ele morria. Morria. Ela Então, morria. assim, acima de 2.100, 2.200 do nível do mar, como ela foi regulada em Indaiatuba, que eu não lembro qual é a altitude, né? Então, você regula. Se você estiver na praia, nível 0, e você regular, vai ser uma coisa. Sim. Se você regular em São Paulo é 750 metros do nível do mar. Sim. Então, você regulou aqui. Quando você vai para a praia, ele vai ficar levemente acelerado. Sim. É bem pouquinho, mas você, para quem tem um ouvido bom, para quem Percebe. entende de mecânica, tem gente que não vai perceber nada, mas para quem tem um ouvido bom, vai falar assim, nossa, parece que o carro está acelerado. E quando você está no nível do mar, a sensação que você tem é que o carro está mais rápido, Sim. porque ele respira melhor, então ele vai melhor. Sim. Né? E quando você começa a subir, então quando chegou a 2.100, 2.200, aí a luzinha já começa a acender, você já vê que o motor fica meio, sabe? Assim. Parece que está falhando. Aí quando você vai subindo mais, aí chega uma hora que, assim, não tem jeito. né? Não tem. Nas subidas de... E do qual Peru, país que foi que teve? Peru. esse? No Peru. No Peru. Foi no Peru. Durante as subidas, tudo bem, ela ia bonitinho, na manha, né? Primeira, segunda, dependendo da Nossa, subida. quanto tempo em primeira! Muito tempo em primeira. E pista de mão dupla. Sim. Então, por exemplo, você imagina, você tá com uma Kombi, com 2 toneladas, você tá num baita no subidão e pega um caminhão na tua frente. Nossa, Você não que vai beleza. ultrapassar aquilo. Tem que ficar ali. Cara, É um exercício de paciência, a terapia. Exato. Você reza pra ele encostar, pra ele sair da frente, porque ele virar em algum lugar. Nossa, quando ele, Passado, você não faz. quando isso acontecia, a gente... A gente vibrava de alegria que ele saiu, porque às vezes o caminhão tá muito mais lento que a Kombi. Às vezes eu consegui ir mais rápido, mas eu não tinha força nem velocidade suficiente para ultrapassar de uma forma segura. Sim. Porque a estrada é assim, né? Então você não vai pôr em risco, né? Então, quando estava nessas subidas, a gente não tinha problema. O problema acontecia quando a gente entrava na cidade e aí precisava brecar em um farol, em Sim. uma lombada, ela morria. Morria. Isso aconteceu em Cusco. A gente chegou em Cusco no finalzinho da tarde. Numa sexta-feira, Sexta-feira, 5h30 da tarde. no horário de rush. Não, Você imagina um monte de trânsito. carro. Teve um momento, aquele momento deu aquele... Foi assustou. aquele deu um medão mesmo. Porque assim, Porque ó, a cidade é assim também. então o que aconteceu? Subida e Eu descida. tava indo, eu queria ir num shopping.
eu ia fazer o Western Union, trocar dinheiro. Sim. Então, aí o que aconteceu? Era uma subida assim, né? Uma Bem subida íngreme. assim, bem íngreme, e ela tinha uma curva para cá assim, ó. E aqui era a outra rua, então era plano aqui, Sim. só que aqui era assim. Sim. E eu tava atrás de 2 carros e tinha um farol lá em cima. Sim. E eu assim, né? Aquele Nossa. subidão. Aí a gente abre farol, abre farol. Não, o farol tava aberto, eu tava aqui aberto. andando. Aí o farol fechou, os 2 pararam. E E a eu gente- parei também. Aí, o que eu fiz? Eu puxei o freio de mão da Kombi, que é top. Top. Você sabe como que é o freio de mão da Volta Kombi, fácil né? pra trás. Que não segura nada. Eu só olhando, não encosta, não encosta. E os carros encostando atrás. E o cara não tem ideia. Não que tem, uma não Kombi não sabe tem que ia freio. comer. E nem marcha lenta. Não sabe o sufoco que o motorista tá passando. Aí eu parado lá assim, né? E aquela situação. Aí eu com o pé com o tataco, né? Pra quem não sabe, você usa um pé na embreagem. Meio freio, meio embreagem ali. Isso, o pé esquerdo na embreagem, o pé direito fazendo freio e acelerador. E eu controlando lá, e o freio de mão puxado até o talo, né? Até o talo. Aí o carro tava desengatado e eu olhando lá. O farol abriu. Aí quando o farol abriu, eu já engatei, né? E já fui tirando o pé da embreagem. Queimando um pouco de embreagem ali. Teve, não tinha jeito. Aí eu queimando um pouco de embreagem, aí os carros começaram a andar, aí dá aquela tremida, né? Porque dá aquela tremida, porque não tem jeito. A Kombi dá uma tremida. Dá uma tremida, e aí não morreu. E ela Nossa. subiu. Ela subiu e chegou lá em cima assim. Eu falei, nossa. Só quem tem Kombi. Galera, é o seguinte. A galera é o seguinte. Olha, essa história, você sente a emoção? A pessoa que monta um motorhome 4x4, monta um motorhome de 1 milhão, monta um motorhome, nunca vai ter essa emoção, não sabe do que a gente está falando e Não. pode esquecer. Não sabe. Troca de Não. canal. Nunca vai passar por isso. Nunca vai passar. E assim, eu conversando com vocês aqui, e assim, na minha cabeça tá pensando assim, as coisas mais felizes é as coisas mais simples. Exatamente. E que na hora não era tão simples, na hora era um sufoco. Uhum. Eu tenho certeza que na hora que você estava com a Kombi lá, você estava, pô, se a Kombi voltar, vai bater no carro de trás, você está preocupado. Mas depois que passa, nós estamos dando risada aqui agora. Porque quando eu entrei em Cusco, eu já sabia que estava morrendo, porque eu já estava a 3.300, então quando eu entrava em cidades eu já sabia. Então eu já sabia que ia acontecer isso. E aí, só que tem hora que você dá uma bobeada e ela morre. Porque não é toda hora que você tá tão esperto ali, né? Sim. Então, várias vezes ela morreu. E quem tá atrás não quer saber. Não quer. É a buzina. É a buzina. E aí liga a Kombi e tal, não sei o que, sabe? Teve uma hora que foi muito engraçado também, lá em Cusco. Aí eu entrei no shopping, fiquei lá no shopping e tal. E depois eu saí e tinha uma praça do lado, onde a gente ia dormir. E é uma rua bem estreita, que para os carros do lado assim, e só passa um, né? E tem prédios. E o que acontece? A minha Kombi, ela tá com escapamento tipo Cadron. Eu coloquei um Cadronzinho nela, tipo de Puma. Sei. Né? Então fica um... Quando eu tinha a Kombi, eu tinha aquele escapamento de Puma. Fica muito legal o Fica barulho. muito legal. E eu tirei o miolo Sim. do catalisador. Sim, fica mais barulhento ainda, fica legal. Fica gostosinho, né? E não incomoda, mas fica um barulhinho gostosinho, né? E aí eu vim assim na rua e você dá aquela acelerada, dispara o alarme de um monte de carro. A gente ia E eu passando. passando na rua e o alarme dos carros tudo disparando assim. Eu falei, nossa. Porque dá aquela vibração. Sim, né? dá uma vibração. Pô, Eu tinha uma Kombi justamente e era da cor da Kombi Joselita. Só que era uma Kombi 1980. Foi a segunda Kombi que eu comprei. E ela tinha esse escapamento, que era o escapamento do Puma. Do Puma. Ele não tem silencioso. Não tem. Ele é um escapamento direto e tem uma saidinha lateral um pouco para baixo assim. E ele é meio barulhento. Se você acelerar mesmo, ele vai fazer um barulho meio estrondoso, né? Teve umas serras que a gente passou também, que o que acontece? A vegetação, tudo muda muito. Porque, poxa, você imagina, andou por várias situações diferentes, né? Então tinha muitas pedras, né? E você passando na estrada assim, e você vê aquilo tudo muito solto. Sim. Né? E a gente numa subida que você precisa acelerar. Sim. Então vem aquele barulhinho, né? E eu fiquei com medo Das pedras desbarrancar alguma coisa. de desbarrancar alguma coisa, porque o ruído ele parece pouco. Sim, mas no local aberto assim fica bastante. E o meu vizinho falou que quando eu ligava a Kombi,
a janela A dele janela vibrava. vibrava. O meu vizinho falou que um dia a esposa dele, ele tinha acabado de mudar lá, e aí ele falou assim, a minha esposa me chamou um dia assustada, porque a janela tava vibrando, tava batendo. O Claudinho ligou Aí a ele- Kombi. Ligou a Kombi. Claudinho Meu ligou. vizinho comprou a O Kombi. Claudinho ligou a Kombi lá, aí ele contou pra mim, eu falei, bom, então, o alarme disparou e tal, por que não pode rolar uma pedra? Rola. Né? A gente foi em Cusco, a gente foi numa cidade que chama Ollantaytambo, e aí fica no caminho, aí você pega o trem para ir para Machu Picchu. Sim. Nossa, que viagem! Nossa. Incrível. Aí você não vai de Kombi, né? Vai de trem. Você tem que ir de trem, né? Ô Cláudio e Cris, me diz uma coisa. Nesse percurso, essa temporada que vocês passaram viajando aí, eu acredito que teve vários desses momentos que eu vou perguntar agora, mas qual foi o momento da viagem que vocês dois olharam assim e falaram assim, caramba, e se emocionou assim de chorar? Eu sei que teve vários, mas um momento assim que você olhou assim e falou, porra, Assim, tá compensando cada segundo de viver essa aventura aqui. a emoção, assim, uma emoção legal foi Machu Picchu, que a Cris queria muito conhecer, então ela ficou emocionada. Mas antes disso, a chegada no Ushuaia. A chegada no Ushuaia. A chegada no É, Ushuaia. a chegada no Você Ushuaia. chegar lá, naquele portal. Sim. Olha, eu fico emocionada. É. De, caramba, cheguei aqui. De Sim. Kombi, né? De Kombi, que te dá um up, né? Não, aquela foi muito legal, porque era um sonho, né? O Sim. Ushuaia, os viajantes todos Eu acho sonham que com o Ushuaia. 90% dos motorhomes que eu faço aqui na garagem de motorhome Sonho, a galera vai pro Ushuaia. Quer ir pro Ushuaia. O Ushuaia é assim, sagrado, Na né? minha Tem que- opinião, os melhores momentos, né? O Ushuaia, Perito Moreno, que é o uma glaciar coisa Perito Moreno, linda, que são aquelas paredes de gelo, né? Sim. aquele glaciar. Vale a pena conhecer. Vale muito a pena. E a gente fez uma trilha no Fitzroy que é uma coisa incrível. Nós andamos 22 quilômetros E de volta. e de volta. Foram 13 horas de caminhada. Nossa. Primeiro são 7 Os quilômetros. 8 primeiro é É mais muito. tranquilo. Mas os 3 últimos, mais ou menos, 2, 3 últimos. Você tem que ele- meio escalar. Ele pesado. é muito íngreme e são pedras, tudo meio solto. E tem hora que você precisa do apoio das mãos também. Sim. Mas você consegue subir só com os pés, só com as pernas, né? Você consegue, mas corre o risco de escorregar. Sim. Então você acaba apoiando as mãos, E quando né? você chega lá em cima, que você vê aquele lago do degelo, Sim. aquelas montanhas nevadas assim, meu, parece um quadro. Você está vendo um quadro ó. assim na sua frente. É uma coisa maravilhosa. E um outro lugar, porque a gente não pode deixar o nosso Brasil de Sim. lado. É. Um outro lugar que eu senti assim, caramba, como eu tô próxima de Deus aqui, Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses é incrível. É incrível, porque você chega lá, você pega um 4x4, chega lá Sim. no meio do nada, você só vê a areia, aquela areia linda, linda, linda. E você vê o céu, e você vê aquelas lagoas de água transparente, quentinha, gostosa. Sim. E você vê o mar lá longe. E sem muita interferência, sem comerciantes, sem a interferência do homem, sem lixo, porque todo mundo que vai leva o seu lixo. Sim. Que é uma pena que as pessoas não fazem isso no geral. Né? Não preserva, né? Você chega numa praia, meu, tá cheio Tá, de tem o lixo lixo. lá, sabe? E lá tá ainda perfeito, tá lindíssimo. E teve também a entrada nos Estados Unidos. Sim. E aí, tá? Entrar nos Estados Unidos, assim, foi emocionante demais. Porque, imagina, a gente já estava muito próximo do nosso destino, Sim. que naquele momento, né, que a gente vai Quando- para Alasca. Quando vocês chegaram ali na fronteira para atravessar do México para os Estados Unidos, com uma Kombi, assim, como é que foi aquela experiência? Assim, os policiais perguntaram para vocês, os policiais estranharam por ser uma Kombi, como é que foi aquilo ali? Então, por incrível que pareça, como a gente tem o visto de turista, né, então você tem um documento normal que Sim. permite você entrar, é o país mais fácil para você entrar de carro e o mais barato também. Porque quando você está viajando aqui na América do Sul, América Central,
Vários países exigem, por exemplo, carta verde, o outro exige burocrático, né? O outro exige um outro documento, aí paga. Por exemplo, no México, eu, a Cris e a Joselita, para entrar, R$900. R$900. Só para ingressar lá, né? Eles fotografam o carro inteiro, viram o volante para cá, viram o volante para lá, e quer ver o número do chassi, e assim, é terrível. Aí você chega... Isso para entrar no México. Para entrar no México. Aí você chega nos Estados Unidos. Você chega nos Estados Unidos, o cara tá com o cachorro passando do lado dos carros. Não dá nada. Aí, andei, o policial, pediu os passaportes. Entreguei os passaportes para ele. Aí ele viu, aí ele falou assim, olha, o seu carro é grande, então você precisa passar no scanner. Se não é um carro grande, ele olha ali rapidinho. Sim. E tchau e benção. Aí eu passei no scanner e encostei um pouquinho para frente. Aí ele falou assim, olha, agora os policiais vão olhar o carro. Aí você abre o carro, ele vai lá, olha, levanta uma coisinha ou outra, abre uma gaveta ou outra, nada de tirar tudo, nem nada. Ele olha uma coisinha ou outra, abre um maleiro. E muito respeitoso. Muito respeitoso. Assim, ele olha de longe, só mexe uma coisinha ou outra, e aí você vai para uma sala onde ele vai carimbar o passaporte. E aí carimba o passaporte. Paga taxa de $6. Nossa. $6 cada um. Ilusório. Detalhe, documento do carro. Não olha. Não pediu. Habilitação. Não pediu. Só pediu o passaporte. No último vídeo que a gente fez do México, que a gente está saindo do México e voltando para os Estados Unidos de novo, agora a gente tem uma câmerazinha, sabe aquela câmera que filma os acidentes? Sim, fica gravando direto. A gente pegou... Aquilo ali é muito bom. A gente pegou as imagens dessa câmera para mostrar para o pessoal como é a entrada nos Estados Unidos. Sim. Super rápido. Isso está no nosso vídeo. Você entra, para num lugar, para no outro, pronto, entrou. É muito fácil. E aí, retornando à sua pergunta, assim, o ponto mais legal de toda a viagem, mas é particular nosso por causa da situação, né? Nós saímos do Brasil, sentido Texas, porque a nossa filha estava grávida e a gente foi para o nascimento do nenê. Então, o que aconteceu? Quando a gente chegou no México, a gente falou para ela que a gente estava muito cansado, que a gente ia dar um tempo, a gente estava muito adiantado, então a gente enganou ela. Sim. A gente falou para ela. Vocês quis fazer uma pegadinha. Então uma surpresa. Isso. A gente enganou ela e falou para ela, olha, estamos com alguns amigos e nós vamos para uma praia e a gente só vai aparecer semana que vem. Não tem sinal, não tem de sinal, internet, não tem nada. Então a gente olhou lá no aplicativo e diz que lá não tem sinal para nada, não tem Wi-Fi, então a gente vai ficar incomunicável alguns dias. Sim. Mas não se preocupem, né, que tá tudo certo. E aí a gente avisou só a filha que fica aqui em São Paulo, Sim. É tudo mentira, a gente vai atravessar o México Vamos rapidinho. fazer uma surpresa. Porque o que acontece? Ela tá grávida. Então a gente avisou a daqui, porque se ela começar a questionar muito, você tranquiliza. Sim. Você não vai pôr pilha de que eu também tô preocupada. Sim. Não, você fala, não, sossegado. E aconteceu, porque a que mora lá, a grávida, ela pegou e escreveu para outra. A que mora lá, inclusive, foi aquela que foi na garagem Sim. Motorhome Sonho com... Sim, eles foram lá, Isso. viu? Quando estava construindo a Kombi. Foi, exatamente, aquela lá. E aí, a gente pegou e falou isso para ela. Só que eu, a Cris, nós somos rastreados. Nossa família é rastreada. Sim. Então eu sei onde as meninas estão, eu sei onde meu genro está. Eles sabem onde nós estamos também. Sim. Então nós desligamos o rastreamento. Bloqueamos ela em tudo. no WhatsApp, para ela todos os não ver aplicativos. nada. Porque como eu tenho empresa, eu não posso ficar offline. Aí ela ficou, então, preocupadíssima. Não, então Não. Ela pensou que a gente estava lá parado em algum lugar. Curtindo. Porque ela pensava que a gente ia chegar mais perto do meu aniversário, que eu faço aniversário em julho, né? Sim. Só que quando a gente estava no Panamá, a sogra dela começou a mandar mensagens sobre o chá de bebê. Sim. Eu virei para ele e falei, eu quero participar do chá de bebê. Lucas, Que imagina. ia ser dia 3 de junho. Tome acelerador na Kombi. Então, imagina, eu tava no Ushuaia, ela falou que tava grávida, né? Então, o Ushuaia é 5.500 quilômetros daqui. E daqui lá mais 15. Então, eu tava 20 mil quilômetros quando ela falou que tava grávida.
eu já pensei que ia ser uma loucura chegar lá pro nascimento do bebê. Mas aí, tá bom, vamos acelerar, tal. Aí chegamos em São Paulo, fizemos uma revisão na Kombi e aí no caminho ela falou, ai mãe, vê se você consegue chegar no seu aniversário, que faz tanto tempo que a gente não passou o aniversário junto. Ela não tava botando uma fé que a Kombi ia chegar rápido. Não, ela tava botando fé, ela queria que a gente chegasse antes. Porque assim, ó, era o chá de bebê primeiro, depois o aniversário da Cris, depois o nascimento do bebê. Ia ser em agosto. A ideia inicial era chegar pro nascimento do bebê. Sim. Aí primeiro ela puxou, tenta chegar pro aniversário, mãe. Aí já me tirou uns dias. Sim. Eu tô de Kombi, não tô de avião. Aí eu já fiquei preocupado. Aí passou, aí quando eu tava lá na Colômbia, no Panamá, né? No Panamá. Aí quando eu tava no Panamá, a Cris pra ajudar, então vamos chegar lá pro chá de bebê? Eu falei, cara, vocês têm que me ajudar, vocês não podem... Vou colocar o nitro na Kombi. Aí depois que a gente colocou motor de Subaru e câmbio de Velozes e Furiosos que tem 35 marchas, aí a Kombi ficou boa. Aí a gente conseguiu chegar. Porque mas então aí ela não sabia então o dia que a gente ia chegar. Só que nesse momento que a gente bloqueou ela, a gente tinha acabado de entrar no México. Sim. A gente falou assim, cara, vou cruzar esse México rapidinho. Em 3 dias eu cruzo o México. Quando eu chegar no México, até a casa dela é só 500 quilômetros. Nos Estados Unidos pertinho, né? Só que de Kombi. Só que de Kombi, 3 dias. E aí, quando a gente chegou lá com o carro e tudo, isso eu filmei, eu coloquei lá no Instagram. Chegamos lá, tudo. Sábado à tarde. Começamos a buzinar. Tudo. Só que ela não escutou, porque era um sábado, ela estava na piscina, lá no fundo da casa, Sim. Aí não ouviu, aí a gente tocou a campainha, os cachorros avisaram, né? E aí ela veio de biquíni lá, com aquele barrigão assim, aí ela abriu a porta, aí a cara dela, foi emocionante. O que vocês estão... Foi emocionante. Aí foi uma choradeira, tudo, nossa, foi muito lindo. Aí nós entramos na casa e o meu genro estava na piscina, ele não sabia o que estava acontecendo, né? Aí ela pegou e chamou ele. E a gente ficou escondido, assim, num dos cômodos assim, né? E ela chamou ele, vem cá, vem ver o negócio. Olha só o que tem aqui. Aí a gente pegou, apareceu, aí ele fez assim. Mas então assim, esse ponto foi muito marcante. Foi muito marcante, foi muito. E agora, né, o próximo ponto marcante vai ser o Alasca. Com certeza vai ser muito choro. E a Aurora Boreal, né? Sim. A gente tá indo para ver a Aurora Boreal. Então, galera, só para vocês entenderem aí, porque quando a galera for assistir esse vídeo aqui, vai ter gente que é meio desesperada igual eu, vai querer picotar o vídeo. Tô aqui com a Cris e com o Cláudio, saíram do Brasil, viajaram o Brasil, foram para o Ushuaia em uma Kombi, o detalhe principal aí, né? E decidiram sair do Brasil e simplesmente ir até os Estados Unidos com a Kombi. Fazer surpresa para a filha e tal. E agora eles estão contando vários episódios que teve aí nessa caminhada toda aí, dessa aventura com a Kombi, que assim, particularmente eu acredito, vou falar sinceramente aqui, se vocês tivessem escolhido outro carro, não teria toda essa emoção aí. Sem dúvida. Não teria. Porque você está na estrada com a Kombi, todos os viajantes, outras pessoas encontram, buzina, conversa, tudo. Mas a Kombi é uma paixão mundial, né? Sim. Então, assim, uma vez a gente estava parado na Argentina, e num lugar que não passava quase ninguém, tinha uma estradinha assim, e tinha um rio, e a gente parou embaixo assim para pescar. Aí passou um carro assim, lá longe, aí contornou, desceu, ele saiu da estrada, saiu do caminho dele, entrou no meio das pedras lá e tal, parou do lado. Ele falou assim, eu vim aqui só para ver a Kombi. Então isso não acontece. Não acontece com qualquer carro. Não acontece. Conecta muito as histórias. Eu falo que a Kombi é uma fábrica de fazer amigos. Sim. Porque todo lugar que você vai, faz amigos. A gente estava no Nordeste viajando com várias vans, no Ushuaia a gente estava viajando com 4 Sprinters, mais a Kombi. Mas assim, não adianta. Chegou alguém... a atenção vai para a Kombi. A atenção vai para a Kombi. O cara não quer saber de ver uma van, o cara não quer saber nada. Ele quer ver a Kombi. Lá nos Estados Unidos a gente estava num parque e a gente estava lá tudo, aí tinha um pessoalzinho.
o rapaz veio, um senhor, né? Ele olhou assim, nossa, esse carro me traz tantas memórias da minha infância. E porque lá parou de ser fabricado há Parou há muitos muito anos. tempo, bem antes do que aqui no Brasil, né? Sim, e é engraçado que lá quando eles vêm perguntar, eles falam, é 70, é 72, porque lá a 70, 72 era do nosso modelo. É o modelo antigo. Aí- Não, 60. 60, 70 né? já é do outro. É 60 alguma coisa. E quando a gente fala 1995, eles falam 95. Eles estranham. É, com esse modelo, 95, mas é do Brasil. Como assim do Brasil? A gente veio do Brasil. Caramba, quantas milhas? Aí a gente, 9 mil milhas. E isso muitos aqui. perguntam, mas você colocou no navio para pegar aqui? Não, Eu falei, eu vim não. andando. Como que é? Você veio andando? Sim, eu vim. Aí eles não acreditam. Que as T4 Brasil. deles é bem resistente, né? Que é diesel, né? E grande, forte. E para ser sincero, essa história de vocês é digna de um livro e uma homenagem da Volkswagen, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Era bem Porque bacana. assim, a Kombi não tem o que falar, né? Não tem. A Não. Kombi é sem palavras. É. Eu particularmente, eu já tive várias. Uhum. Já tive várias Kombi. Minha primeira Kombi foi uma 1976. Foi a primeira Kombi Clipper e saiu em 1976. A única diferença da primeira Kombi Clipper para a sua, que é 1995, a roda dela é aquela roda maior e tem os parafusos mais afastados, é Sim. diferente a roda. Isso. E ela não tem juntas homocinéticas, ela é cruzeta. Uhum, Se é. você sair acelerando, a traseira dela sai pulando assim, ó. É diferente. Aí eu tive 1976. Aí a próxima Kombi que eu tive uma Kombi 80, que era bege, igual a sua. E depois eu tive uma Kombi 1991, que foi a mais rara que eu tive, que foi uma Kombi assim, mais ou menos no perfil da que Sim. vocês compraram. Essa 1991 era de um laboratório farmacêutico, não levava peso, e ela ficou parada muito tempo lá, que o pessoal não usava, e eu consegui comprar ela. Uau. Então era um carro bem raro. Tanto que quando eu fui vender ela, eu levei na feira de... Antigamente Sim. tinha essas feiras, Sim. né? Eu levei lá em Interlagos, tinha uma feira ali na Marginal, nas Nações Unidas, ali, sabe? Sim. E eu levei lá, cara, eu entrei com a Kombi assim, ó, um senhorzinho já olhou, seu rapaz, é minha, e comprou. E aí depois eu tive uma 97, foi a última. Sim. Eu tive uma 97 e depois tive algumas outras, que já é o modelo. Mas essa Clipper aí, que é as duas portas que abrem assim, eu acho a mais... De todas as Kombi, a Kombi Clipper, que abre as duas portas ali, eu acho a mais top. É charmosa, É né? charmosa. E essas portas chamam muita atenção. Chama. Muita atenção, porque a dos outros... Lá fora não tem, né? Não tem. É de correr, né? É de correr. Então, de 70 para baixo, que tem as duas portas. Sim. Né? Mas de 70 para cima já é de correr com teto alto. Sim. Né? E uma particularidade que no México, as Kombis a água são motor 1.8. 1.8. Deve ser o motor AP. Um AP 1.8. E aí as nossas não, 1.4, né? Não tem o vidrinho. Não tem o atrás. vidrinho atrás, né? Que isso faz um sucesso danado Sim. lá no México, então eles ficavam encantados, né? E agora também tem o fato das polícias, né? Sim. A polícia também, eles param a gente o tempo todo, eles querem ver. Quer olhar. Tive um policial que queria comprar. Nossa. Você não quer vender? Vende pra mim. Tudo, né? A gente tava parado numa Você praia. já deve ter recebido muita proposta de venda dessa Kombi. Muito. Quando eu saí com ela daqui e eu fui para casa, e aí durante a semana eu fui fazer alguma coisa em algum lugar, eu fui com ela, mas no primeiro lugar que eu parei, um cara já veio lá. Cara, eu posso ver? Pode. Aí olhou, cara, vende pra mim. Eu falei, não, cara, eu não fiz uma viagem, cara. Vende pra mim. Não. E assim, é incrível. E a gente tava nos Estados Unidos, numa praia, tinha quase ninguém assim, uma praia maravilhosa. E aí, de repente, a gente ia tomar café. Aí chegou uma viatura da polícia, né? Aí ele parou, aí, assim, extremamente educados, né? Ele falou assim, olha, vocês não estão fazendo nada de errado, mas eu só parei aqui para perguntar, de onde vocês são? E aí, que carro, que não sei, como que vocês chegaram aqui e tudo? E assim, aí conversa, né? O americano é assim, ele conversa rapidinho e sai, né? Agora, do México para baixo, é igual o brasileiro. Sim. Aí começa a conversar. Aí quer contar história. Aí vai querer fazer um churrasco. Cláudio e Cris, conta pra gente agora
qual que vai ser a história da Kombi Joselita agora. A Kombi Joselita está nos Estados Unidos, vocês estão no Brasil, e agora? Qual que é a aventura? Então, a gente retorna para os Estados Unidos agora, essa semana, e aí a gente pretende fazer um passeio com a família, a gente quer ir para uma praia, né, e o neto, a filha, o genro e tudo mais, passar um dia com eles na praia, e depois voltar para casa e já iniciar o caminho para sentido Alasca, né? Então a gente vai passar já tem tudo o roteiro mais ou menos, né? Então a gente vai para Dallas, passar numa cidade antes, depois para Dallas, aí passar na Rota 66. Sim. E passar no meio da Rota 66, que está ali no Texas. Então 50% dela fica para um lado, 50% para o outro, a gente vai nesse ponto e depois tentar seguir pela Rota 66 até Las Vegas, para aquele lado lá, e vai depender muito de como vai estar a temperatura, porque se subir muito, pode estar frio ainda. Sim. Então a nossa ideia é, se não tiver frio, eu vou subindo mais rápido. Se tiver frio, eu fico mais na horizontal assim. Então eu vou seguindo mais para Las Vegas. Sim. E daqui a pouco começa o verão nos Estados Unidos, que é muito quente. Lá então, assim. se tiver muito quente também, aí a gente vai começar a subir mais rápido. Então é assim, lá é bem difícil de viajar. As pessoas não falam isso nos vídeos, né? Mostram nos Estados Unidos que não é bem o que eu vivi lá. Sim. Porque assim, o Brasil, você está viajando no Brasil, então você fala assim, esfriou, vou pro Nordeste. Sim. E acabou. É tropical aqui. É tropical. Tá muito calor, eu vou pro sul. Vai pro sul. Né? Então você consegue ir até as montanhas e tal, não sei o quê. Estados Unidos é outra coisa. É assim, ou é um frio intenso, que você vai pegar menos 20, menos 30, ou você pega, igual nós pegamos. A gente tava no Texas ali, a gente pegou 47 graus, com sensação de 53. Nossa. Então pensa. Aí eu vendo o povo postando Na aqui. Combinha, sem ar-condicionado, 47 graus, sensação de 53. Tá fácil, né? Tá fácil. Então assim, o que acontece? Quando esfria, o pessoal que viaja de motorhome, ele desce tudo pro Texas e pra Flórida. Quanto mais para baixo você fica, menos frio você pega, né? Sim. Então fica mais confortável de viajar. Mas mesmo assim, esse ano no Texas estava menos 7. Nossa. Então tinha que ir para o México. Tinha que ir pro Sim. México. Se você quiser fugir, você tem que fugir pro México Sim. para fugir do frio. Então assim, é muito difícil de viajar. E uma coisa que a gente observou também, que por exemplo, o americano, ele tem a cultura do campismo. Sim. Só que lá tudo é muito pago. Então assim, por exemplo, um camping. Aqui no Brasil, vocês pagaram muito camping, curtiram mais ficar na rua? Mais na rua. Sempre Mais na rua. Sempre na rua. Rua, praça, parque. Isso. Acho que Poucos. Nossa, pouquíssimo. Bem pouco. Pagou bem pouco. Aí lá nos Estados Unidos não dá pra ficar nessa cultura Não. assim de ficar mais. Assim, a gente sempre ficou na rua. A gente não pagou camping. Mas, por exemplo, se você quiser fechar um pacote de um mês num camping, você vai pagar R$2.500. Porque é Pra ficar um $500 mês. lá. Sim. Um mês no camping. Aqui no Brasil, se você quiser ficar um mês no camping, você vai pagar 800, Sim. 700, depende do você pode Depende até, do local. Você pode até ficar por menos. Sim. Você pode até fazer uma parceria lá, ficar 2 meses, 3 Sim. meses, e isso cai para 500 por mês, por Sim. exemplo. 500, 600, assim, talvez você Lá nos consiga. Estados Unidos também é 500, só que é $500. 500 Só dólares. que, né, 500 Em dólares. relação ao nosso dinheiro aqui, É muito caro. E o que acontece? Não é tão fácil ficar na rua lá nos Estados Unidos. posto de combustível. Posto de assim. combustível até que dá, mas a gente não viaja para ficar no posto Sim. de combustível, né? É. Então, assim, praia, você pode ir pra praia, ficar... Lá tem muito parque nacional, assim, né, que o Isso. pessoal fala. É, Que é gente- pago também. que é Tudo pago, pago, tudo tudo pago. pago. Então, você chega numa cidade, vou chegar numa cidade que nem aqui no Brasil. Vamos para uma cidade, a gente para numa pracinha. Sim, E eu já fiz beleza. muito isso. Nós também. Para numa pracinha ali, curte a cidade, depois Beleza. vai. Lá não Você dá. vai lá nos Estados Unidos, não dá. Não, Porque primeiro as praças não tem muitos lugares para estacionar. As cidades lá não são igual às nossas. Não. Por exemplo, igual, eu chego aqui na rua aqui, né, tem um prédio, eu paro do lado do prédio. Sim, E tudo bem. Lá não. Lá as casas, elas não tem muro, não tem nada. Então é o jardim do cara. e se você parar, já vai se incomodar, pode Sim. chamar uma viatura, Ele né? vai se incomodar Exatamente. porque você está parado na frente da casa dele. Sim.
Então assim, você começa a passar, você fala assim, por exemplo, você está andando no Brasil, você está andando numa avenida principal, você procura uma ruazinha lateral, você fala, eu entro aqui, passo a Sim. noite aqui, amanhã eu sigo. Lá, se você entrar na rua lateral, não existe essa rua lateral. A rua lateral é a rua da casa do carro. Já é a casa do cara. Porque o terreno é muito grande. Sim. Então aquilo já é a propriedade do carro. Sim. Então você não pode entrar. Então assim, você vai parar onde? Você vai parar no estacionamento do Walmart, no estacionamento de lojas, assim. Porque não existe esse negócio de vez em quando a gente encontra um parque gratuito. A gente ficou bastante nesses. Mas assim, você só pode ficar 24 horas, 3 dias no máximo. Tem um período. Tudo tem um período. É bem organizado. E aí, por exemplo, você precisa de água, você precisa fazer o descarte da caixa cinza, e tudo mais, né? Então, assim, é bem complicado. Por exemplo, o pessoal fala assim, vai pro Walmart. Só que hoje, o Walmart tem Walmart que já não permite mais que você fique. Sim. Então tem viajante que tem problema, porque você chega naquela cidade, você começa a olhar no iOverlander, tem vários pontos, mas são pontos pagos. Aí tudo bem. Agora, o Walmart já não aceita mais. Las Vegas, eu estava vendo o iOverlander e assim, já está difícil de estacionar. Tá rolando restrição? Isso. Igual aqui, das restrições daqui, tá rolando lá. Então, por exemplo, tinha um hotel, chama Rio, alguma coisa Rio, né? E ele permitia que caminhoneiro parava, que o motorhomeiro parava ali e tudo mais. Hoje ele já não permite mais. Sim. E assim como ele tomou essa decisão, por razões lá que eu desconheço, outros também. Vai tomando um efeito cascata assim que vai... E o que acontece? A crise que a gente vive no Brasil e o mundo inteiro vive, essa crise está nos Estados Unidos também. Sim. Então, hoje, os Estados Unidos tem muita gente que não tem onde morar e mora no carro. Mora no motorhome. Então, não é motorhome, é uma caminhonete, é um sedã, é o que o cara tem. Sim. Eu parei no Walmart e o cara parou uma caminhonete do lado. E na época que estava calor. Uma caminhonete de cabine simples. O cara dormiu na caçamba. Sim. Eu da minha janela eu vi. O cara subiu lá e dormiu na caçamba. Sim. Então, o Walmart... São detalhes, galera, que a gente não vê o pessoal comentando isso. O pessoal mostra. A gente vê os canalzinhos de YouTube tudo mostrando as foluas, as coisas bonitinhas, mas não mostra os detalhes real mesmo. Não mostra isso. Por exemplo, igual a Cracolândia que tem aqui em São Paulo, tem várias cidades grandes que tem essa Cracolândia desse jeito aí. Sim. E eu vou te falar uma coisa, pelas imagens que eu vi, porque eu só rodei o Texas e a Louisiana e o interior. Eu fui em poucas cidades grandes. O Texas é como se fosse aqui no Brasil a região Nordeste, é mais interior, né? Sim, é mais interior. Então, essa é a região que eu rodei. Só que eu comecei a seguir páginas dos americanos, Sim. porque eu queria saber o que eu vou encontrar. Está por dentro, né? Eu quero estar por dentro da notícia de lá, né? E eu comecei a seguir essas páginas. Então, assim, na Flórida, Nova York, Califórnia, né? Então, assim, eles quebram o vidro do carro para roubar coisa dentro. Sim. Eles, igual aqui, você para o carro e eles roubam as rodas do carro, numa rua, por exemplo. Sim. Você deixa o carro na rua, os caras vão lá e roubam, né? Lá, as concessionárias dos carros, elas são concessionárias gigantes. Esses bandidos, eles vão para a concessionária e roubam as rodas, por exemplo, de 10 veículos. Nossa. Eles tiram as 4 Faz rodas de 10 veículos. Deixa o carro no chão. Numa noite. Então, assim, não pensa que os Estados Unidos é tranquilo, sossegado, como a gente vê nos filmes. Sim. Como o pessoal que está viajando está mostrando. Está mostrando, exatamente. Não é assim, não. É sempre bom, galera, a gente ter essa noção, porque aqui no canal Motorhome Meu Sonho, eu sempre fiz questão de mostrar a realidade de toda a situação. A realidade do motorhome, a realidade de tudo, porque eu não sou uma pessoa que sou eu não tenho patrocínio de fulano, então eu não preciso ter rabo preso assim, medo de falar, eu tenho medo de falar isso, medo de falar, não, meu patrocínio é meu próprio trabalho, então aqui eu procuro falar a verdade, pra galera não se iludir também. Exatamente. Eu recebo muito cliente aqui, que às vezes a pessoa vem com uma coisa na cabeça. Vocês lembram quando vocês me procuraram? Uhum. Vocês foram na minha garagem e eu sou uma pessoa que eu fico meio ali. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa cria uma realidade na cabeça dela que não é a realidade que a gente conhece. E os Estados Unidos tem muito isso, que a gente vê muito canal do YouTube mostrando isso, mostrando aquilo, mas... mostra a parte bonita. A parte bonita. Mostra a parte bonita. Por exemplo, aquela ponte lá em São Francisco, lá,
como que chama aquela ponte? Golden Gate? Golden Gate. Que ali. o pessoal faz foto, né? Bem bonita. Ali onde para os motorhomes, tem o ponto da Overlander e tudo mais, ali eles arrebentam o vidro do carro para roubar a bagagem. Nossa. Então, assim, existe umas gangues. Então, por exemplo, você aluga o carro. Então, eles já sabem. O esquema deles é assim. Eles já sabem. Então, aquele carro é alugado, é turista, eles acompanham que você vai fazer compra, eles acompanham. Então, a hora que você para o carro, ele dá o bote certo. Sim. Ele não fica arrebentando qualquer carro. Sim. Então, assim, você parou o carro, você para no posto de gasolina, por exemplo, o cara vai lá, arrebenta o vidro e já pega aquela mochila que ele quer. Ele já sabe, já tá de olho. Ele já tá de olho. É o problema das cidades grandes cidades turísticas. Exatamente. Então, não pensa que Estados Unidos vai ser diferente. Tem os mesmos problemas aqui no Brasil, das nossas cidades grandes, Sim. das nossas cidades turísticas. Por exemplo, eu fui assaltado em Salvador. Sim. Tem vídeo aqui no canal que fui assaltado em Salvador, um ponto turístico, um ponto onde era para ser seguro e não é. E não é. Né? Acontece. Por exemplo, igual o México. O México é muito perigoso também. E não vi nada assim, né? Mas o valor das coisas é muito caro. Sim. Por exemplo, a gasolina no México custa R$7 um litro. Sim. Nos Estados Unidos a gente pagava 5. No Nossa. Texas, né? No na Texas. Califórnia. Nessa viagem toda aí, qual foi o país ou o local que a gasolina foi mais barata e o local que a gasolina foi mais cara? Mais barato, sem sombra de dúvida, Argentina. Argentina. Na Argentina a gente chegou a pagar R$2,30, R$2,50 o litro. Gasolina pura, né? Gasolina pura, né? Então, assim, quanto mais ao sul da Argentina, mais barato fica. Sim. E ao norte, aí você vai, na época a gente pagava R$3,50, assim, já era mais caro, ao norte. Sim. E ao sul era mais barato. Agora, eu acho que o mais caro foi o México. Foi o México. O mais caro foi o México. Sim. Então, você vê, mesmo com o dólar e tudo, a gente acha que os Estados Unidos é muito caro. Sim. E você vê, o México foi mais caro ainda. Mais caro. Mais caro ainda. A gente tava lá no Glaciar Perito Moreno e um bloco de gelo gigante tava solto. Sim. Aí um amigo entrou na água, Imagina. aquela água Nossa, congelante. tá maluco. Ele, Marginalzinho. Eu não tenho coragem não. ele entrou na água, pegou um negócio lá e começou a quebrar aquele gelo, quebrou aquele gelo. A gente colocou em sacolas, a gente já tava para sair do parque. A gente colocou em sacolas e levou pro motorhome. Vocês não fizeram isso. Fizemos. E aí a gente foi embora, a gente fez um churras e fez caipirinha Com com aquele gelo. gelo. Tem um passeio que faz um trekking que chega lá em cima Eles e fazem vocês tomam um uísque, né? Com, Sim. com gelo. E a não, gente a gente- fez com aquele lá e a gente levou. E é top? É gostoso. Nossa, não deu dor de barriga não. Diferente. Diferente. É muito legal. Assim, Vamos então, lá. Então a gente vai retomar Aurora. da Aurora Boreal. Aurora Boreal. O melhor período para ver a Aurora Boreal é em final de agosto em diante. Sim. E o verão lá começa em junho, julho. Sim. Ou seja, a gente vai chegar lá no final de agosto, quase já no final do verão. Sim, vai ser perfeito. E tomara que a gente já descobriu que tem um aplicativo que mostra quando que vai aparecer a Aurora Boreal. Então a gente E vai, onde? Sim. e aí a gente vai ficar ligado nesse aplicativo, porque o frio vai começar logo em outubro, assim, porque em já vai começar. Em outubro já começa a temperatura a cair. Sim. Só que o inverno ele só começa em dezembro, né? Quando começa o nosso verão aqui, é a mesma data. Praticamente 20, 2 meses ali para... então que antes do inverno vem primavera, Entendeu? Outono. outono. é outono, né? É. Então assim, esse período é o outono quando começa a ter a aurora boreal. Sim. Só que o outono já começa a esfriar. cair Mesmo a aqui temperatura. no Brasil, a gente já sente que já a temperatura já é outra, né? Então, E aí a gente tem um período de mais de 6 mil quilômetros, mais ou menos, para sair do frio. então assim, aquilo tá meio quando assim. começar
as temperaturas a caírem, A gente tem que... a gente já tem que agilizar essa descida. Porque quando a gente estava no Panamá, a gente cruzou para a América Central com uma van. Sim. E a gente viajou um pedaço junto com essa van. E só que a gente foi para casa da nossa filha e eles subiram para o Alasca. Sim. Nesse período, eles estavam lá. E as temperaturas já começaram a cair muito. Tem, cara. E aí, E pegar neve. e aí o que que acontecia? Tudo começava a fechar. Porque a neve posto de tem gasolina, que fecha. ter a corrente no pneu, Sim, tem que sim. ter uma... A gente... E eles jogam sal Sim. e tudo. Só que assim, como ainda está no início, então assim, para nós já é assustador, mas para eles ainda está muito light. Sim. Então, só que aí, o que a Cris falou, nessa época do ano, eles não querem que tenha tanto turista ali. Sim. Então, assim, você pode ir, não é que eles proíbem, só que as coisas começam a fechar. Então, assim, tem um mercadinho que já não abre, Sim. aquele ponto que você ia parar, e tudo é muito remoto, é tudo muito distante. Sim. Então, para você abastecer o carro, tem um posto de gasolina? Claro, vai ter um posto de gasolina. Só que fica muito mais difícil de você abastecer o carro, porque Água. a água já Ah, congela já congelou. no cano, então Sim. você já não consegue mais pegar água. Então, assim, a situação começa a complicar. Os nossos amigos, eles pegaram bastante neve nesse outono e eles começaram a fugir. E eles passando essa informação para nós: Cláudio, ó, só tem uma coisa a fazer, é sair daqui, porque as coisas vão fechando e cada vez mais. O pessoal que mora lá Vai forçando o pessoal a sair. vai forçando o turista a sair, até por segurança própria do turista. Sim. Porque você pode morrer de hipotermia Sim. por causa do frio. Não está E preparado, Assim, um aventureiro maluco brasileiro sai daqui, vai pra lá. nem sabe o que é frio Nem direito. sabe o que é frio. Agora, assim, os hotéis, aí ok. Sim. Porque vai ter os passeios de Sim. esqui, né? Não. Tem tudo isso. E tem mais, e tem a história do pneu. Eles têm o pneu de inverno. Sim. Então ele troca o pneu de inverno, então você fala assim: poxa, mas eu vejo, eles andam. Não é bem assim, Cláudio, que você está falando. Porque eles estão preparados Sim. de verdade. Por exemplo, Eles vivem lá, eles precisam se locomover. por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe: você para o carro assim na porta do hotel, ou no posto de gasolina, ou onde você for, na sua casa, lá, que você mora lá, e você vai dormir. No outro dia, como é que você liga o carro? Porque o carro congelou. A água do radiador, tudo aquilo congelou. Eles ligam o carro na tomada. O carro deles tem um sistema que você liga o carro na tomada, ele mantém o bloco do motor aquecido, ele mantém aquilo aquecido, e você vai lá e dá partida no carro. Só que você acha que minha Kombi tem isso? Não. A minha Kombi não tem. Não tem. Você entendeu? O Lucas não instalou. O Lucas não instalou. Eu pedi pro Olha, Lucas: a Lucas, gente instala pra mim esse falou. sistema. Pra ser bem sincero, eu nem sabia que existia esse sistema que aquecia o motor do carro antes de ligar. E realmente faz todo o sentido. Então, Porque assim, congela a água do radiador, Congela. o óleo fica grosso, né? Congela. Sim, então aquilo tudo, a gente sai daqui totalmente despreparado. A Sim. gente sai daqui com uma visão: eu Sim. vou pro Alasca. Sim, Cara, é perigoso. é perigoso. É perigoso. É uma aventura perigosa. É, Tem que isso. se informar. Você tem que se informar, você tem que ver o período certo que você vai. Igual a pessoa fala assim: mas por exemplo, o Get Outside, nossos amigos lá, né? Eles foram agora no inverno. Eles deixaram o motorhome no Texas, eles pegaram um avião, eles alugaram um carro e foram. Sim, Claro, esse carro está preparado. tá preparado. Eles dormiram dentro do E carro. eles têm uma baita estrutura de conhecimentos de Sim. hotel e tal. Sim. Eles não são assim pessoas inexperientes, aventureiros. Tá. Eles já estão ali se preparando há bastante tempo. Exatamente. né? Eles pararam num lugar lá, que é onde tem o Círculo Polar Ártico, onde tem a placa. É metade do caminho para Prudhoe Bay. Então você sai de Fairbanks e anda uns 400 quilômetros. Eles deixaram o carro ligado a noite toda. Nossa. Eles deixaram o carro ligado a noite toda para manter o aquecimento dentro do carro e para o motor do carro não congelar, porque lá é remoto. Sim. Se Então, a se você gente- não sabe disso, Se a gente tivesse um ar-condicionado, né, a gente deixava o carro ligado e aquecendo a gente, só que depois a gente não ia ter gasolina para Não ia ter. voltar. então, porque tem isso. A Kombi, você tem um tanque de gasolina de 46 litros. A autonomia dela é pouco. Quantos km vocês fazem com o tanque? Assim, eu costumo andar uns 200 quilômetros, assim,
então já dá meio tanque. Sim. Então seria uns 400. Mas se ela fizer 10. Sim. Só que, por exemplo, quando a gente estava no Peru, por exemplo, e a gente pegou frio e pegou tudo, né? A gente chegou a fazer 4 km com litro. Sim. Por causa da situação. Muda a realidade. depende Muda. da situação. Então, assim, depende muito da situação que você está. Eu levo 20 litros de gasolina de reserva Pra dar um socorro. para dar um socorro. Então eu levo esses 20 litros. Então, assim, é muito difícil, porque assim, você está andando o tempo todo por lugar que você nunca viu. Sim. Então, assim, você tem uma ideia, você está mais ou menos preparado, mas você não sabe exatamente o que você vai pegar. Então precisa ter muito juízo. Quando pra a fazer. gente entrou no Chile para ir para o Ushuaia, porque a gente vai um pedacinho do Chile, o pessoal estava falando que lá no Chile, para abastecer só em dinheiro, não dava, eles não aceitavam cartão nem nada. E aí a gente ia passar por aquele trechinho. Então, gente, não vão pegar dinheiro Sim. chileno. A gente foi com a gasolina Contado. contadinha. Contadinha. Atravessamos, chegamos lá no posto, abastecemos, beleza. Acho que o vento estava a pra favor ir- e foi Pra tranquilo. mim foi muito bom. Foi muito bom. Eu cheguei lá, eu tinha bastante gasolina ainda. Sim. Eu não usei o reserva, mas eu tinha bastante gasolina. Aí beleza, eu falei, na volta. E a Vai gente ser estava uma sem coisa. reserva nessas. Não, pra ir a gente tava sem o reserva. Porque lá no Ushuaia que eu peguei um galão reserva. Ah, sim. Então, pra ir. Então, aí na volta a gente abasteceu naquele posto, antes de entrar no Chile, o mesmo posto que a gente abasteceu. Só um detalhe, porque assim, quando a gente foi pela Ruta 3. Sim. Então a Ruta 3 é muito mais tranquila. Sim. Então dá pra ir sem uma gasolina reserva. Economizando. Agora, na volta, a gente ia voltar pela Ruta 40. Então, lá no Ushuaia, eu já saí preparado com mais 20 litros para fazer esse trajeto. Foi a sorte, porque nessa volta, né? Aí pode continuar. Aham. A gente pegou, abasteceu, aí andamos tudo, pegamos a balsa, fomos abastecer no mesmo lugar que Rio Galegos. Sim. que a gente tinha abastecido antes. Quando chegou lá, a gente não precisou usar Sim. aquela gasolina, mas a gente abasteceu, estava com 6 litros 6 apenas, litros no tanque. porque entrou 6 40 litros, litros de gasolina na volta. Como eu já conheci o caminho, eu já sabia para onde eu estava indo, então eu tinha reserva, mas aí eu pensei, não vou precisar usar, Sim. porque eu sei que vai dar para chegar. Mas... E aí o reserva a gente usou em um outro, em um outro momento lugar, a gente um usou. outro momento, mas também nem ia precisar. Não, A gente acabou dando Mas é sempre certo, bom a ter um gente galãozinho pôs. reserva. É sempre bom ter, Sempre. porque- Principalmente se você vai andar num lugar que você não sabe se vai encontrar, porque muitas vezes a gente olha, né, no Google Sim. Maps, onde que está o próximo posto de gasolina, mas às vezes está fechado. Tá fechado. Às vezes. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Aqui no Brasil, tá? Eu tinha uma Kombi igual a sua, Uhum. fui pra Bahia. Só que a minha Kombi era álcool. bebe mais. A minha Kombi, além dela beber mais, não é todo posto de combustível quando você vai pro Nordeste que tem álcool. Sim. Exatamente. Na época, né? Na época. E aí tava eu e meu pai viajando e a Kombi, o álcool acabando. A gente paramos no posto, tinha a bomba de álcool, mas não tinha álcool. Aham. Não tinha álcool. E agora? Exatamente. E o próximo posto ficava a 50 quilômetros e o ponteiro já tinha colado. E para você fazer 50 quilômetros com uma Kombi, você vai gastar em média aí 50 quilômetros. No álcool, você vai gastar uns 10 litros, 8 litros aí Sim. pelo menos. E o meu tanque já estava... Zero. Aí eu falei, cara, o que dá para fazer aqui é o quê? Vou colocar só um pouco de gasolina Pra misturar. para dar uma misturada ali. Na minha cabeça eu tava achando que no tanque ainda tinha ali uns 4, 5 litros de álcool. Aí eu coloquei uns 3 litros de gasolina e aí fui. Mas eu fui assim com o coração na mão, que eu falei, cara, se pega um trânsito, Exatamente. se pegar um trânsito, se chegar no outro posto não tiver também, eu vou ter que cancelar a viagem, pegar a carona, buscar álcool em algum Exatamente. lugar. Então foi uma aventura. É difícil. Igual a van. A van, você abastece uma van, ela te dá uma autonomia de 700 700 quilômetros. Então... Eu rodei com a Renault Master, 2011 que eu tinha, eu rodei 1.150 km com um tanque. Então, É uma excelente autonomia. Excelente autonomia. A gente tinha Então, abastecido. Das vans que tem entre Renault Master, Ducato, Ford Transit, eu acho que a Master 2011
É a única van que dá essa autonomia, um motor 2.5. Ela fez 12.7 com 1 litro Então, de diesel. você E imagina. o tanque, acho que era 110 litros. Então, Então ela fez 1.150 e ainda sobrou um pouco de combustível lá no tanque. Então, isso é legal. Quando você está fazendo uma viagem remota assim, você tem autonomia. Ter autonomia. Porque você precisa, porque você não encontra postos assim tão fáceis, Sim. né? Quando a gente saiu do Brasil, porque eu não tinha muita ideia, essa viagem para os Estados Unidos eu não consegui programar igual a do Ushuaia, Sim. né? Então eu tinha mais ou menos uma ideia. Conforme eu ia indo, eu ia avaliando e aí se eu ia usar a gasolina que eu tinha ou não, mas eu já saí de São Paulo com a reserva cheia. Sim. Porque eu falei, eu tenho mais 20. E aí eu não precisei usar em momento nenhum. Quando eu cheguei perto do Cartagena das Índias, eu usei a gasolina, porque quando você vai colocar no container, tem que estar sem gás e sem gás no botijão, né? Uhum. E tem que estar sem combustível. Sim. Tem que estar lá na reserva. Então eu coloquei, aí eu saí com ele vazio. Aí depois pra cima, aí eu nem enchi mais. Aí eu nem enchi mais. Vocês contando essa história do tanque reserva da Kombi, eu lembrei da minha segunda Kombi 1980. Na época, a minha Kombi, ela não funcionava o ponteiro de combustível. Isso é muito comum nas muito Kombi, comum. porque quebra e você acaba não arrumando. E a minha Kombi era muito velha, o ponteiro de combustível não funcionava. E para resolver esse problema de não ficar na mão, porque eu nunca sabia quanto que tinha de combustível, e como eu era moleque novo, pobre, eu não tinha dinheiro de encher tanque. Uhum. Colocava vintão. Na época eu lembro que era 45 centavos o litro do álcool, minha Kombi era álcool. Colocava 5 reais, 20 reais, estava com um quarto, meio tanque ali. Aí o que eu fazia para não ficar na mão? Olha o segredo, olha a dica aí. Falar igual o Pablo Marçal, pega o código. Eu tinha dentro da Kombi uma garrafa PET de 2 litros, onde eu já colocava 2 litros de álcool e deixava guardado no banco traseiro. Sim. Então eu andava com a Kombi, normalmente. Quando eu sentia que ela dava uma falhadinha, eu já desligava ela para não dar entrada de ar nos carburadores. Pegava meu galãozinho de 2 litros, ia lá, colocava 2 litros no tanque, fechava, dava a partida na Kombi, saiu lá, tal, vamos embora. Aí eu conseguia com esses 2 litros aqui dentro de São Paulo chegar até o próximo posto. Sim. Aí eu colocava mais 10 reais, 15 reais. Aí eu fazia assim, ó. Enche a garrafa. Falava pro frentista, enche a garrafa, que é a minha reserva, enche a garrafa e o resto você bota no tanque. Era sagrado. Aí eu pegava, enchia minha garrafinha, guardava lá e o restante colocava no tanque. E aí, pau na máquina de novo até a Kombi falhar. Até acabar. Histórias de pobre. Cláudio e Cris, estou muito feliz de receber vocês aqui, estar compartilhando essas histórias com os seguidores, porque assim, eu sei da importância que é essas histórias para quem acompanha, porque vocês também devem ter seguidores que se inspiram, que pedem para estar gravando, para estar contando essas histórias, porque graças a Deus, a gente temos condição de saúde, muitas vezes condição financeira, de estar se aventurando, e a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, às vezes não têm essa condição, por um problema às vezes financeiro, por um problema às vezes de saúde. Eu encontro muitas pessoas que me chegam aqui, pô, cara, meu sonho era montar um motorhome, mas hoje eu tenho um problema de saúde, eu não consigo... Sim. Vocês têm noção? Eu estou montando um motorhome para um cliente que tem um problema respiratório, que ele não consegue dormir sem um aparelho para fazer ele respirar. E o motorhome que eu estou montando, a gente está adaptando o quarto justamente para ter esse aparelho lá para ele conseguir respirar. Então, assim, essas histórias que a gente conta, para a pessoa que está ouvindo lá do outro lado, acompanhando, eu sei a importância, isso é muito legal. Cláudio e Cris, para a gente finalizar, eu acho que já está o quê? 1 hora, mais de 1 hora aí, Michelangelo? 1h30, mais ou menos. 20 mais ou menos. Me fala uma coisa. Qual o conselho que vocês assim, em questão de viagem, tem muito mais experiência do que eu, ainda mais em viagem com Kombi, que é um diferencial. Qual o conselho que você dá para aquela pessoa que fica naquela dúvida? Eu recebo muita pergunta assim, qual que é o melhor carro? Que é isso? O que eu preciso? Qual o conselho você dá para um casal, igual vocês, assim, que de repente está na fase da vida que quer curtir, não sabe se compra um motorhome, não sabe se viaja, se não viaja? Qual o conselho vocês dão, tendo em referência aí a história de vocês aí? Na minha opinião, vai com o que você tem.
Então não investe muito, Sim. porque você nem sabe se você vai gostar dessa vida. Sim. Então tenta ir com o mínimo de investimento possível, porque corre o risco de você não gostar. Conheço gente que não gostou e não quer viajar, e eu acho que a chance disso acontecer é bem pequena. Uma vez que você começar, você não vai querer largar mais. Então, se você for comprar um motorhome, você fala assim, não quero uma barraca. Não quero uma barraca de teto, eu quero um pouco mais. Importante isso que ele falou da barraca de teto. A gente conheceu durante essa viagem várias pessoas com vários carros, e tem um casal queridos que moram na Bahia. Sim. Eles têm um carro, qual que é o carro Acho que é um mesmo? Fox. E eles colocaram uma barraca de teto Sim. e foram para o Ushuaia. E com um labrador Com um ainda. labrador. Sim. Sabe? Então é por isso que ele fala, Uma aventura. não importa. Uma aventura. Não Não importa qual carro. Então assim, vai com o que você tem. Se você pegou gosto, aí você vai e você investe e tudo mais. né? Né? E outra coisa muito importante, fazer um planejamento financeiro. financeiro. Porque você precisa contar que você está andando com um carro Sim. que pode dar um problema Pode dar um mecânico. problema. Você pode ter um problema em algum De lugar de saúde. saúde que você Exatamente. precisa. Então, o principal, fazer um planejamento financeiro. Você quer se aventurar para viajar para longe? Começa fazendo passeios de final de Sim. semana primeiro, para você ver quanto que você gasta, para você poder planejar Isso que vocês estão falando aqui bate exatamente com o que eu falo para o pessoal. Eu recebo muitos clientes aqui que a pessoa se descobre, vê, por exemplo, a história de vocês dois. É uma história inspiradora. Sim. De repente tem pessoas que vai olhar e vai ouvir essa história e dentro dele ele vai falar assim, caramba, vou comprar uma Kombi, vou fazer isso. E aí muitas vezes a pessoa entra nessa vibe, e aqui eu recebo muitos clientes que chegam com essa energia. Lucas, você tem um motorhome pronto? Eu quero comprar. Qual que você tem aí? Porque eu me descobri nesse negócio de motorhome e eu vou vender minha casa, eu não quero saber. E aí eu recebo muitas pessoas com essa energia. E aí eu pergunto para a pessoa, você já viajou? Você já foi num camping? Não, nunca fui num camping. Vai com calma. Você já acampou? Você curte o campismo? Não. Eu já comprei vários canal aí e eu tô gostando, eu vou fazer, já decidi. Aí eu falo para a pessoa, antes de você comprar o meu motorhome aqui, ó, não compra. Vou te dar um conselho. Pega teu carro, aqui em São Paulo, vai ali no interior ali, ó, vai num camping. Isso. Chega lá no camping, passa um final de semana, aluga uma barraca. Isso. Aí lá você para do lado de alguém que tem um motorhome, conversa com essa pessoa, sente a realidade, vê se é isso que você gosta. Se for isso que você gosta, você volta aqui. Aí eu vou conversar com você e a gente vai ver qual que é o melhor carro para você. Se vai ser um novo, se vai ser um usado, se é um carro. E aí, quando eu falo isso, tem muitas pessoas que às vezes até acham estranho, cara. E me leva um pouco a mal, assim, porque acha que eu vou querer já vender e tal. Caramba, eu fui lá no Lucas, lá ele nem me deu atenção. Não é questão de dar atenção, é questão de eu sentir, pelo conhecimento, Isso mesmo. eu senti que a pessoa tá meio emocionada, né? Eu falo, ó, segura um pouco, né? Vê qual é que é, porque Você sabe que bem nessa... dinheiro a gente não acha na rua, né? Isso, bem nessa linha aí, quando eu comecei a viajar com a Kombi, porque eu tenho uma paixão pela Kombi, eu sei que você tem também. Exatamente. Então, eu falei para algumas pessoas, eu falei assim, cara, compra uma Kombi que você vai ser feliz. E aí depois eu viajando, e eu entrando em contato com outros viajantes que tinham Kombi, e eles não eram tão felizes assim com a Kombi. Sim. Então, eu mudei o meu discurso. Quando o cara chega para mim e fala assim, Cláudio, o que você acha? Eu vou comprar uma Kombi para viajar. Aí eu falo, igual você, eu falo assim, calma aí, amigo, vamos conversar um pouquinho. Você já teve Kombi? Não, nunca tive. Você já dirigiu uma Kombi? Você sabe como que é uma Kombi na estrada? Porque o que acontece? O cara tem um SUV. Sim, ar-condicionado, direção elétrica, assistente de partida na subida, Então, banco regulagem de altura, o banco aquele esquenta. banco que encaixa e O tal, banco aquecido. aquecido. Aí o cara anda com aquele carro. Aí ele acha que ele vai comprar uma Kombi, vai fazer uma casinha e o carro, a Kombi vai se comportar na estrada igual aquele SUV que ele tem. Esquece. Aí eu comecei a conversar com as pessoas sobre isso. Falei assim, se você já teve, você gosta, você tem paixão pela Kombi? Sim. Tenho.
é o carro ideal e perfeito Ô, Cláudio, para você. eu costumo falar assim, a Kombi, ela é dois extremos. Ou é você, é aquele cara que vai amar ou vai odiar. É. E Kombi é isso. Você começa a pesquisar. Às vezes eu posto, eu lembro que eu postei um Reels de uma Kombinha no Instagram e viralizou. Aham. E aí umas pessoas, nossa, que linda e não sei o que e tal, nossa, uma Kombi Home, pessoal apaixonado. Aí vinha outros e comentava assim, você tá maluco, gastou um dinheiro num carro, uma porcaria dessa, porque a experiência da Kombi é essa, ou o cara se apaixona ou deixa. Não, e aí a pessoa vai lá, compra uma Kombi de R$3.000 e quer fazer uma volta ao Não, mundo. esquece. Esquece. Até, Não dá. igual, eu comprei uma Kombi que estava com 15 mil quilômetros e eu paguei um preço do carro de zero. Exatamente. Eu paguei caro na Kombi. Aí você Caro entre aspas, né? Porque assim, exatamente. é aquele lance. As pessoas vê o preço e não vê o valor. Isso. Entendeu? Exatamente. Eu paguei Então- um valor, eu paguei um valor proporcional ao carro que eu estava comprando. E a prova disso é que você foi até os Estados Unidos com essa Kombi e ela não te deixou na mão. Então, tipo assim, cara, se você tivesse pagado até mais caro nessa Kombi, Sim. teria compensado o preço. Exatamente. Porque correspondeu às expectativas. Aí o cidadão vai lá, compra uma Kombi que foi judiada, ele não tem nem noção de Sim. carro, muita gente não conhece, não entende de carro, Falta conhecimento. falta conhecimento, aí não pede ajuda para ninguém. Aí ele já tá emocionado Aí- com a questão de montar um motorhome. Aí a primeira que vê... Aí ele pega aquele carro, aí ele monta, aí começa a dar problema, tudo, e aí ele fala mal da Kombi. Exatamente. Mas- tem uma decepção e fala mal. O problema foi a emoção de comprar o carro errado. Sim. Não é culpa da Kombi. Sim. Você podia ter comprado o SUV errado também. Sim, né? Tá, agora pergunta pra ele. Ele trocou a direção da Kombi, ele trocou o câmbio da Kombi por aquele Tudo original, runner. Tudo original. Então, assim, não tem direção de Monza, não tem alavanca não sei das quantas, não tem nada. A minha Kombi é todinha original. Uma E vez, ó, eu vou dizer, eu sou muito grato, eu tive o prazer de dirigir a Kombi Joselita, cara. É um carro, eu dirigi a Kombinha, era impressionante porque assim, quem anda de Kombi sabe o que eu tô falando. Kombi que eu falo, Kombi velha, essas Kombi aí. Você tá andando aqui, ó, folga no volante, você passa em qualquer remendinho, a porta bate, faz o barulho. E a Kombi Joselita, você andava com ela assim, cara, era um carro novo, não fazia barulho de painel, não fazia barulho Não de faz porta até bater. hoje. Não faz. Cara, é um carro perfeito. Por quê? Não foi um carro que trabalhou na feira, não foi um carro que trabalhou na obra, não foi um carro preservado. Então, assim, uma muito vez, legal. Foi muito engraçado que a gente encontrou um outro combeiro, né? E aí ele falando, eu mudei, eu coloquei isso, eu coloquei aquilo, e foi falando das modificações que ele fez na Kombi. E a galera né? gasta uma verdadeira fortuna nessas modificações. Sim, e aí... Então, ele começou a falar, você devia fazer isso. Você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia... E aí ele falando aquilo e aquilo, né? Eu aí sou muito tranquilo. Aí uma hora ele falou assim, você tem que fazer isso, você vai perceber, nem parece uma Kombi. Aí então, o Cláudio gosta de dirigir a Kombi. Exatamente. Eu comprei a Kombi por isso. Se não comprava uma van. Exatamente. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o que, então é outro carro. Cara, então compra outro carro. Não, Então, outro carro. o nosso conselho é esse. Manter O que você original. gosta? Você tem que ir atrás do que você gosta. Não vai porque, é o mais barato. Guarda mais um pouquinho e vai pro carro que você gosta. Exatamente. Ó, É isso. a minha filha, ela dirigiu muito pouco aqui e foi para os Estados Unidos. Ela começou a dirigir só carro automático lá. Sim. Aí o marido dela sempre teve carro com câmbio manual porque ele gosta. Ela nunca gostou de pegar os carros com câmbio manuais. E ele gosta de dirigir carro com câmbio manual, mas nunca dirigiu uma Kombi. E aí eu vim pra cá e deixei a Kombi lá. Falei, vocês vão ter que dirigir a Kombi, porque ela não pode ficar parada. Eu quero que ela movimente, né? E minha filha ficou meio assim, né? Porque ela sabia que precisava. Sim. Ela até queria, mas ela tinha um pouco de receio. E sabe que eu sou meio chato com o carro. O Lucas é um privilegiado de ter dirigido a Kombi, porque eu não dou a Kombi na mão de ninguém. Os meus irmãos não dirigiram minha Kombi. Olha, cara. Só pra você ter ideia. Olha o privilégio que o motorhome Sonho teve. E não, um dia eu tava conversando com meus irmãos e eu, todo animado, falei assim, logo que eu comprei a Kombi, vocês já dirigiram Kombi?
Eles já? Eu falei, que bom, porque a minha seria. Foi bem assim. Então, aí eu saí com a minha filha, coloquei ela do lado, dá a mãozinha aqui, mostrei pra ela como é que trocava a marcha, e eu saí andando, falei, você tem que fazer assim, assim e tal. Com o meu genro eu fiz a mesma coisa, ó, você tem que fazer assim, assim e tal, né? Ah, beleza, então agora vai você. Aí trocamos. Nenhum dos dois engatou uma marcha errada, não arranhou uma marcha. Olha que E maravilha. andaram dirigindo ela assim, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu vou falar uma coisa agora, vai falar assim, Revelações. revelação, vai falar assim, eu falei pra ela, eu não posso contar essa história, porque as pessoas vão falar que eu sou mentiroso. Mas é verdade, aconteceu. Eles têm um Focus ST Turbo, Sim. vermelho, bonitão lá, que é câmbio manual. Sim. Igual eu falei pra você, ele gosta, né? Então ele tem esse carrinho lá. E minha filha não saía com ele, né? De jeito nenhum. E aí ela dirigiu a Kombi, e aí ela gostou de dirigir o carro com câmbio manual. Manual. E a gente saía pra lá e pra cá pra fazer as coisas, e eu sempre dirigindo o Focus. Sim. Eu preferia sair com o Focus do que sair com outro carro. Sim. Porque vai trocar marcha e tal, né? E turbo, ele espirra, pss, pss, né? Tem muita potência. Tem. De onde não precisa. E é gostosinho, né, de andar. E aí, ela pegou e chegou uma hora e falou assim, eu quero dirigir, porque eu dirigi a Kombi e foi sucesso, eu quero dirigir esse. Dirige, o carro é teu, né? Aí eu deixei ela, e ela saiu e andou, e andou, e andou, e vai pra lá, vai pra cá, e ela acostumou a andar com o carro. Sim. Um dia a gente conversando assim, ela falou assim, posso ser sincera? Eu prefiro dirigir a Kombi do que o Focus. Eu Olha, gostei né? mais do câmbio da Kombi do que do Focus. Cara, e o Focus é um carro moderno. Sim, moderno. Então, olha... Mas isso- assim, ó o detalhe aí. A Kombi Joselita, tá? Não é aquelas Kombi de feira aí. Que vai dirigir uma Kombi de feira que você vai falar assim, ele tava, O Cláudio mentiu. tava mentindo. É. Porque eu dirigi a Kombi Joselita e o pessoal fala, folga na alavanca de marcha. Não tem. As marchas sim, entra a primeira, segunda, terceira. A ré você dá uma leve abaixadinha e coloca a segunda. Tranquilo. Então, é muito justinho. Então, assim, o que eu quero dizer é que a... Manutenção, né? Sim. Porque o pessoal compra o carro, põe gasolina e esquece o Só resto, né? anda, só Vai anda. de vez em quando, faz uma revisão, passa Exatamente. no mecânico de confiança É. E faz as manutenções, as revisões direitinho. Porque assim, ó, vamos ensinar assim. Como é que você troca de marcha? Você põe primeira, aí você puxa a segunda aqui direitinho. No tempo No certo. tempo certo. Aí a terceira, você volta pro ponto Pro morto meio. e vai lá na terceira. O que o pessoal faz? Da segunda, ele Já vai vai direto pra empurrando terceira. qualquer um ali. Em já diagonal, vai... assim, Sim. ó. Em diagonal. Então, assim, a primeira vez, a segunda, a terceira. Daqui a pouco aquilo ficou assim, ó. Exatamente, exatamente. por Se isso- você olhar, esse detalhe que o Claudio falou é interessante, porque assim, em cima da alavanca de marcha da Kombi, dos carros antigos, tem as ruas. O ponto morto é essa rua aqui, ó, atravessando. É. Aí você vai colocar pro canto, coloca a primeira. A segunda você vai descer a rua direta. A terceira você vai ter que ir até o meio da rua, Sim. virar à esquerda até o final da rua e Isso. depois virar à direita até o final para entrar uma terceira. A galera já quer cortar caminho. Da segunda já quer pegar um atalho para terceira. Ele cria uma Vai rua. criando uma folga, cria uma rua onde não Isso. tem. Não tem. Aí o cara fala assim, mas o meu câmbio tá estragado. Mas Lógico. Claro que tá estragado. Como você dirige? Muitas vezes o problema não é o carro. É o motorista. É o motorista. Exatamente. Ó, eu conheço motorista que o pessoal fala assim, eu fiquei sem freio na serra tal, eu fiquei sem freio não sei o que lá, né? E outros passam pelo mesmo local. Com e o falam- mesmo carro. Com o mesmo carro e fala assim, olha, não aconteceu nada. Sim. Mas por quê? Usa freio motor, Sim. sabe o que está fazendo, tudo. Então, quando tem aquele ditado que fala assim, que tem aquela pecinha que vai atrás do Atrás do volante, volante. gente, isso é verdade, faz toda a diferença. Faz toda a Faz diferença. toda a diferença. Muito feliz em receber vocês aqui. Obrigado. Muita gratidão. Desejo a vocês dois, Cláudio e Cris, eu desejo que essa Kombi... Eu lembro que o dia que vocês foram buscar lá, eu lembro do dia que vocês foram buscar a Kombi lá, foi emocionante para mim. Hoje, eu já estou mais acostumado a montar um motorhome e entrego, montar um motorhome e entrego. Mas os primeiros carros que eu montei me trouxe muita emoção de verdade, assim, porque eu montei um carro, que foi uma obra que coloquei minha mão lá, e depois
eu ver a pessoa viajando com o carro e tal, aquilo ali me traz muita emoção. É um filho. É o filho, exatamente É o filho. isso. Quando eu vi que vocês chegaram nos Estados Unidos com a Kombi e tal, eu fiquei muito feliz. Quando o Diego e a Mayara chegou com a Sprinter lá no Alasca, cara, tirou, eu lembro que o Diego, primeira coisa, ele me mandou um vídeo no WhatsApp. Ele fez um vídeo da van, assim, do lado daquela placa. Aí ele mandou um vídeo, eu tenho esse vídeo guardado até hoje, ele falou, chegamos no Alasca, caralho, cheio de urso aqui e tal. E assim, eu fiquei feliz de verdade por eles, porque pra mim é como se eu tivesse chegado lá. Eu não cheguei, eu nunca fui nos Estados Unidos, mas uma coisa que eu fiz aqui dentro da garagem, chegou lá. Sim. Então, pensar assim, que um dia tá aqui exatamente. e dias depois está muito distante. Muito distante. Então, assim, de verdade, muito grato, muito feliz em fazer parte da história da Kombi Joselita, fazer parte da história de vocês, e quero dizer que as redes sociais do Motorhome Sonho, o canal Motorhome Sonho, esse podcast Motorhome Sonho está à disposição de vocês. Quantas vezes vocês quiserem vir para o Brasil, vir aqui contar história, a gente sentar e passar horas contando história, eu estou à disposição e muito feliz e muito grato a vocês. Nós que agradecemos. Obrigado pelo de verdade. Foi um prazer enorme estar aqui. Você faz parte da realização do nosso sonho, porque Muito grato, a gente sim. chegou aqui, os malucos pedindo Um banheiro na Kombi, e você foi lá, fez quando a gente vendo a transformação, cada dia, o amor que você sentia pela Joselita, a gente percebia isso. Teve uma vez que você fez lá um stories com um coraçãozinho, aí a minha filha falou assim, mãe, acho que o Lucas não vai devolver a Kombi pra vocês. A gente agradece muito a sua atenção, o seu carinho com a gente, com a Joselita. Um detalhe importante que eu gosto sempre de comentar com as pessoas, né? A Joselita, ela tá em pezinha do jeito que ela saiu daqui. Sim. Sabe? Então, assim, olha tudo que ela passou. Não caiu armário, não Sabe? E eu vejo os amigos, os colegas aí, tendo problemas com seus carros, né? E assim, a Joselita tá lá. Mas sabe o que é isso, Cláudio? Vou ser bem sincero. Você falou isso agora. Cada carro, muitas vezes o problema está ali atrás do volante. E o motorhome também. Eu vejo o carinho que vocês têm em dirigir a Kombi, que com certeza é o mesmo carinho que você tem em abrir uma torneira do motorhome, o mesmo carinho que vocês têm em abrir a Kombi, montar a cama. Então, assim, essa Kombi ela vai durar muito tempo, diferentemente de algumas pessoas que às vezes não têm o jeito de usar. Eu entrego às vezes o motorhome, aí no outro dia o cara quebrou o negócio. Como que quebrou, cara? Eu entrego às vezes o motorhome, muitas vezes no outro dia o cara quebrou, a falta do costume, né? Então assim, a gente vê o carinho que vocês têm pela Kombi e tudo isso colabora para o bom uso de tudo e a funcionalidade da Kombi. A gente vai fechar uma portinha, vai abrir uma portinha, vai fazer as portas do banheiro. Então assim, com aquele cuidado, com aquele carinho, né? Então, as coisas duram. A manutenção que a Joselita me dá, eu falo pra você, é zero. É zero. É zero. Porque é ilusório, né? É ilusório, porque assim, eu cuido com muito amor. Então por isso que eu não deixo ninguém dirigir. É ilusório. Por isso que essas coisas... E tem toda a razão, tem todo o meu apoio. Muito obrigada. Obrigado de verdade, Cláudio. Obrigado de verdade, Cris. Galera, esse daqui foi o podcast Motorhome Meu Sonho. Obrigado de verdade, o Michelangelo depois ele vai fazer alguns cortes, porque ficou bem grande. Eu acho que vocês... dificilmente alguém vai ter 2 horas do tempo para assistir. Eu sei que vai ter muita gente que vai assistir, mas tem várias partes que ficaram muito legal. E depois o Michelangelo vai fazer vários cortes, várias histórias aí para estar postando para vocês. Muita gratidão a todos vocês aí que acompanham aqui essas histórias. E é só isso que eu tenho a dizer. Muita gratidão, muita positividade. Obrigado, forte abraço. E é só isso que eu tenho a dizer. Muita gratidão, muita positividade. Obrigado, forte abraço. Obrigada.